Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Mas, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde. Hoje quem narra aqui, Atlético e Ponte, começa às 18 horas lá em São João del Rei. Batista narrando, Tigrão Gleger comentando, Pedro Piscinato nas reportagens. É começo da Série B. Começou a Série B com jogos de ontem. O Vila Nova 2, teve empates em Vila Nova 2, CRB 2 e o Guto Ferreira, novo técnico do Vila Nova. Humberto Louser foi demitido. Ceará 1, São Bernardo 1, Operário 1, Atlético Goiás 0. Que é isso? Botafogo 4, Fortaleza 0, é isso mesmo? Botafogo 4, Fortaleza em Ribeirão Preto e Cuiabá Esporte 0-0. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Ailton Grimaldi e Alan Zanelato. Olha, antes de falar da Ponte, informações do Guarani, hein? Guarani contratou mais um e teve jogo treino ontem no Brinco. Alô, Breno Peretta. Breno Peretta. Olha, é um meia, hein? Chegou um meia no Guarani. 1, 2, último, 3. Vai, Breno! Oi, Edu, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. O Guarani anunciou ontem o meia João Paulo, jogador que estava no São Bernardo, aquele mesmo que já passou pela Ponte em 2019. Jogou 38 jogos pela Macaca, foram 10 gols e 4 assistências. Ele fez uma boa temporada em 2021 pelo Atlético Goianiense, 42 jogos, 8 gols e 5 assistências. Nessa temporada foram 11 jogos pelo São Bernardo e 1 gol marcado. Ele chega nesta segunda-feira já para começar a trabalhar com o técnico Hélio Cizenando. Falando a respeito de jogo-treino, ontem teve um jogo-treino importante para o Hélio acompanhar a movimentação. Todos os jogadores foram utilizados por pelo menos 35 minutos. E o Guarani venceu o Audax que tem na maioria dos atletas jovens de 20, 21 anos de idade. O Bugre venceu por 4-1. E um detalhe, os gols foram marcados por Luca, pelo zagueiro Jonathan, também por Guilherme Parede e por Diego Torres. No próximo sábado, o Guarani deverá fazer mais um jogo-treino de olho na Série C do Brasileiro. A estreia está marcada para sábado, dia 4 de abril, 5 da tarde, fora de casa, lá no Castelão, contra a equipe do Maranhão. E até lá, o técnico Hélio Cizenando espera ter todos os jogadores à disposição. Tem alguns atletas no departamento médico, como o Maurício Antônio, zagueiro que sentiu a parte muscular, o Maranhão, atacante, também sentiu a parte muscular, e o Natan, volante, ele está se recuperando daquela contusão diante do Palmeiras. Durante a semana, alguns atletas foram apresentados oficialmente, Edu. O lateral direito Inayan, que veio da equipe do Velo Clube, o zagueiro Edson, aquele mesmo revelado pela Ponte, estava no Cuiabá, e o Carlos Eduardo, que atua como segundo volante. Esse jogador é conhecido do Hélio Cizenando porque atuou por muito tempo com ele no Capivariano. O Frontini, executivo de futebol, falou a respeito de chegada de novos atletas até o fechamento da janela. Ela fecha na próxima sexta, dia 27, e também da possibilidade da saída de jogadores. Essa competição difícil que vai ser, estreia fora de casa, se Deus quiser, com resultado positivo. Enquanto a janela estiver aberta, entradas e saídas são naturais. Isso daí não é só o Guarani que vai fazer esse movimento. Todas as equipes vão fazer, seja da Série A, B, C ou D. Entendeu? Às vezes a gente fala, a gente fechou e aparece uma grande oportunidade. A gente vai se esforçar para tentar trazer. Ou tem uma grande oportunidade de saída também. O clube vai precisar se movimentar. Então a gente está aberto sim, principalmente se for para reforçar o elenco. O Frontini, quais são as prioridades hoje em relação a posições no Guarani e quantos atletas você está imaginando mais ou menos que devem sair do atual elenco? Olha, deve ter entre 4 e 5 saídas, sabe? Principalmente alguns atletas retornados de empréstimos também, né?
Sobre entradas, a gente não está traçando nenhum número, não, entendeu? O que a gente puder reforçar e entender que vai ser importante, porque depois 3, 4 meses a janela vai abrir novamente em julho. Então a gente tem que estar bem seguro até lá. A gente vai fazer esses movimentos de saída até para a gente poder ter fôlego também, para continuar respirando, mas a gente tem que entender que é um longo período até a janela se abrir novamente e a gente não pode correr risco. Bom, Edu, o Guarani tem 2 semanas cheias de preparação e mais uma semana para tentar contratar jogadores antes do fechamento da primeira janela. É claro que o principal objetivo é o acesso da Série C para a Série B do Brasileirão. Valeu, Edu! Valeu! Então, João Paulo meia João Paulo, novo contratado do Guarani. 4 de abril, a estreia do Bugre em São Luís contra o Maranhão. Vamos lá, então. Pedro Piscinata. Pera aí, Pedrão, tem gol do Remo, hein? Deixa eu marcar. Gol do Remo, Remo empata no Mangueirão, Remo 1, Bahia também 1, hein? Olha, Brasileirão, intervalo. Vasco 2, Grêmio 1. E o Renato Gaúcho chora marcando gol no Grêmio, né? Ele é o maior ídolo do Grêmio. Difícil pra ele, né? Cruzeiro e Santos, 0x0, você curtiu aí com o canhão do rádio. Atlético Paranaense 1, Curitiba 0. O clássico de Curitiba, gol do Dudu. Remo e Bahia 1x1. 18h30 tem Vitória e Mirassol, Inter e Chapecoense, 20h30 Corinthians e Flamengo. Pedro Piscinato ao meu lado e a Ponte estreando na Série B, hein, Pedrão? Um grande abraço, boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Edu, grande abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco a Macaca inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série B, vem de um começo de ano muito ruim, acabou sendo rebaixada no Campeonato Paulista, no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, entrou na terceira fase, venceu a equipe do Guarani de Bagé aqui no Majestoso e depois na quarta fase, jogo que transmitimos essa semana, quarta-feira, acabou perdendo para o Atlético Goianiense, se despedindo também da Copa do Brasil. Então daqui até o final de novembro, a Macaca vai ter apenas a Série B para disputar, Edu. Eu tava vendo na tabela, Pedrão, a Ponte... Usado a seleção, tudo bem, vai ter data FIFA, a seleção jogar na quinta, depois, se não me engano, terça-feira. São 2 jogos dos Estados Unidos, contra a França e Croácia. E a Ponte, depois de hoje, só volta a jogar, acho que na quarta da semana que vem. Dia 1º de abril. Mas é porque no decorrer dessa semana vai ter as Copas. Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste, Copa Verde. Por isso que não teremos partidas da Série B no decorrer dessa semana, Edu. Muito bem, Pedrão. É com o Ceará aqui, peraí, deixa eu ver a data aqui. Dia 1 de abril, dia 1º de abril. Dia 1º de abril, quarta-feira. Isso, 9 horas da noite. 9 da noite. E depois é outro jogo aqui também, né? Na terceira rodada, não, a terceira rodada é fora. Fora? A Macaca vai visitar o Náutico lá nos Aflitos, dia 4. Será que a turma vai aplaudir a Ponte? Porque a Ponte ganhou o derby, lembra a última rodada? Sim. E aí quem subiu foi o Náutico e a turma fez festa. Pô, será que a Macaca pelo menos é aplaudida lá? Tem muitos jogadores atualmente lá no Náutico que passaram aqui pelo futebol de Campinas, né, Edu? O Toró é um deles. Tem o Anderson. Toró, o Anderson, o próprio Hélio dos Anjos, treinador da equipe do Náutico. Não, o volante. Luiz Felipe, Ramon Carvalho tá por lá também, Paulo Sérgio. É uma seleção de ex-ponte. Bom, o que você tem aí, Pedrão? Você tem Tenho escalações. Você já tem? Saiu. Você já tem? Rápido. Bom, dá uma olhada aí, vê se em relação, não vala, só tem novidades, segura. Tem novidades, muitas novidades. Em relação à equipe que jogou contra o Atlético lá em Goiás, tem novidade. Tem novidades. A comissão de frente aí é na frente, no meio? Em todos os setores, Edu. Então, atenção, Elton Grimaldi. Atenção, Elton Grimaldi, nosso maestro Ponte Escalada. Ponte Preta, como a gente comentou, com muitas novidades. Algumas por opções do técnico Rodrigo Santana, outras por baixa no elenco, o caso do lateral direito Pacheco, mas fato é que a Macaca vai a campo com Diogo Silva no gol, Lucas Justen fazendo sua estreia na direita, a dupla de zaga está mantida, Lucas Cunha e David Braz, e na lateral esquerda, Kevson também mantido no time titular, meio de campo com alterações. O Rodrigo Souza sai da equipe titular para a entrada do Murilo Cavalcante, o Tarek é mantido no meio campo e o Brian Borges
segundo a escalação aqui, aparece no lugar do Elvis, como meio armador. Tá, vê se o Elvis tá no banco, por favor. Tá no banco. Tá no banco. O Elvis tá no banco, o Rodrigo Souza no banco, foram opções do técnico. Repita o meio de campo, Pedrão. Murilo Cavalcante, Tarek e Brian Borges. Mas o Murilo Cavalcante é meia. Ele volante. veio do Guarani. É volante? Volante. Veio do Guarani de Guarani de Bagé, de volante. Bagé. E o ataque também com novidades. Trio de ataque, Jonathan Cafu, William Potker e Brandão, Edu. Eu quero saber o último gol de Brandão, o último gol do Cafu, o último gol do Potker. Vou pegar aqui. O do Potker a gente comentou recentemente, Faz um né? ano, né? Faz um ano ainda, quando defendia a equipe do Atlético Goianiense. Mas eu vou pegar aqui o último gol do Jonathan Cafu e também do Brandão. O Pedrão, Jonathan- eu acho que eu marquei, Pedrão, você quer ver? O Jonathan Cafu estava no Botafogo de do Ribeirão. Rio. É Botafogo Isso. Ribeirão, é. O último gol dele, o último gol do Cafu, Jonathan Cafu, foi no dia 26 de maio de 2025. Botafogo 2, CRB 1. No Botafogo ele fez 45 jogos e 3 gols. Então, maio, nós estamos em Em março, 10 meses. 10 meses também. 10 meses que o Cafu não marca um gol, um ano que o William Potker jogava no Atlético de Goiás, né? Foi no dia 15 de março de 2025, Anápolis 3, Atlético 2. O último gol do Potker, né? Quem que é o rapaz? É outro Brandão? Brandão. Precisa Ó, pegar. Brandão eu veio do puxei Curitiba, aqui. né? Ele pertence ao Curitiba, mas no ano passado ele defendeu o Felgueiras, time da segunda divisão de Portugal, e também o Danúbio. O Danúbio é do Uruguai. O último gol do Brandão foi pela equipe portuguesa, pelo Felgueiras. Eu vou pegar aqui a data certinha desse último gol, O último gol dele, do deixa eu marcar Brandão. aqui. Isso, o último gol do Brandão. Esse time aí do 4 de maio de 2025. 10 meses também. 4 de maio, Que trio de ataque, hein? somando 10 meses com um ano, dá uns 3 anos aí. Um Segue ano o jogo. pra cada, a Um média ano de um cada ano um. pra cada. A média do ataque Que é fase, quase um ano pra que cada um. fase. 4 de maio, 4 de maio de 2025. E 25. O jogo Filgueiras. Felgueiras. Esse time do Uruguai que você falou, como é que chama? Danúbio. A Danúbio. E é um time curioso, É, Edu, de que o uniforme empresário. do Danúbio é parecido com o da Ponte. Sei. O escudo da equipe é uma logo branca com uma faixa transversal preta, e o uniforme também é muito parecido. A camisa principal é branca com a faixa preta. Mas o Brandão não fez 4 gols no treino, né, que você falou? Fez, já. Mas aí não conta, Contra, né? Contra a equipe sub-23 do Paulínia. Paulínia. O Brandão fez 4 e o David da Hora fez um gol nesse teste. Tá bom, te interrompi, desculpa, Pedrão. Nada, que isso. Vamos repetir a escalação da Ponte que a gente veio com o banco, Pedrão, vamos lá. Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Lucas Justen pela primeira vez entre os titulares na direita, dupla de zaga Lucas Cunha e David Braz e Kevson na lateral esquerda, meio campo de Murilo Cavalcante, Tarek e Brian Borges, e o trio de ataque Jonathan Cafu, William Potker de capitão nesta noite de domingo, e Brandão. Mas eu gostei, viu, Pedrão? Acho que tem que mexer, né? Contratou, quer dizer, a Fez Ponte... alterações, né? Alteração. O Guarani de Bagé foi aquele 1-0 sofrido e tal. Sim, no segundo tempo. Segundo tempo. Aí a Ponte foi lá pra Goiás, sabia-se que era um jogo muito difícil e tal. Até que a Ponte não decepcionou tanto assim, sabe? Muita gente reclamando que a Ponte tá muito atrás e tal. E agora ele tem todos os motivos pra mudar, não é verdade? Sim. Mudar é importante, gente chegando aí. E você quer ver, a Ponte jogou 8 no Paulista, 2 dá 10 jogos 10 jogos. esse ano. 10 jogos, uma vitória, um empate e 8 derrotas, é isso? Teve 7 derrotas do Paulista e Mais um a do empate. Atlético Goianiense. São 9 derrotas. Não, 8, não? Quem 8. empatou contra o Noroeste no Paulista. Foram 8 jogos no Paulista, 7 um derrotas empate, e um empate. É, Aí na Copa do Brasil venceu o Guarani de Bagé, 1 e 7. 1 e 8. 1 e 8. 8 derrotas, 7 do Paulista mais a do Atlético Goianiense, um empate contra o Noroeste e uma vitória contra o Guarani de Bagé. Dá 10. 10. Então, o pior ano, nós estamos em... Vamos entrar estamos em março, né? Vamos exagerar, né? Falando, viu? O pior ano da Ponte foi em 95. 1995. Durante todo o ano de 95, a Ponte teve 8 vitórias. Foi o ano em que a Ponte foi rebaixada no Paulista. E o Geninho, que era o treineiro, entre outros o Geninho, né?
E Brigatti, naquela época, era o goleiro da Ponte, hein? 95, Brigatti também comeu pão que almoçou na Ponte, viu? O que o Brigatti sofreu na Ponte, se somar tudo o que o Brigatti fez na Ponte, brincadeira. É por isso que quando eu encontro com o Brigatti falando, ô Brigatti, que Deus te abençoe, Brigatti, vai firme. Se cuida, vai em frente, não pergunta nada pra Brigatti. Deus do céu. Bom, vamos lá. Mas é um cara que sempre atende a gente, viu, Edu? Não, sempre que a gente precisa, atende prontamente. A gente encontra ele lá, principalmente nas coletivas. Um cara sensacional, João Brigatti. Não, então, mas eu brinco com você, Pedrão. Assim, eu não pergunto assim, porque pra pensar tem um monte de problema, né? E obrigado, um abraço nele, tá? Deus te abençoe, tudo bem. E o Banco da Ponte, Pedrão? Banco da Ponte de Guilherme Viana, que é goleiro, tem a 30, Rodrigo Souza 5, Rodri Saravia meia dúzia, Diego Tavares 7, Elvis 10, Luiz Felipe 11, Diego Porfírio 13, David da Hora 18, Palácios 23, Daniel Baianinho 26, Thales 27 e Gustavo Teles 35, Edu. Eu tô pra te dizer que desde que o Elvis chegou na Ponte, foi em 2022. Isso. Metade de 2022. Eu tô pra dizer pra você que de lá pra cá, os técnicos que passaram pela Ponte, todos eles, pelo menos uma vez, deixaram o Elvis no banco. Então não é esse, não aquele, não é esse motivo, não é o outro. E olha que a Ponte teve aí um período para se preparar. O Paulista foi um desastre, né? Sim. Final do ano, começo de ano. A pré-temporada já foi um problema, né? Dos jogadores saindo, jogadores fazendo greve. Não tinha preparação direito, tudo bem. Agora teve um hiato. Depois que terminou o Paulista até começar a Série B, um pequeno hiato. Mas eu acho que não deu pro Elvis ainda, né? Entrar em reforma. Tá na área. Tá na área. Vamos lá pro já o Tigrão, vamos pro Atlético. Tá fácil aí? Deixa eu ver o hino do Atlético. O Atlético escalado e definido pelo técnico Alex de Souza. Alex, ex-jogador, ex-meia. A gente até tentou conversar com ele essa semana, fiz contato com o pessoal do Atlético, mas por questões de horário não deu certo. Mas quem sabe no segundo turno a gente consegue falar com o Alex. O Atlético vai a campo com Glauco, número 1, Diogo, número 2, Jonathan, 3, Lucas Beleze, 4, Ian Lucas, 5, Zeca, aquele mesmo, ex-Santos, meia dúzia, Bruninho, 7, Gian Cabezas, 8, Ronaldo, marvado esse Ronaldo, hein? Foi ele que fez os gols contra o Sport. Centroavante. É aquele que passou pela Inter de Limeira, jogou no Guarani? Não, esse é outro. É outro. Mais bom de bola. 15, Jota e 11, Juan Cis. Repetir aqui de novo a escalação do Atlético. Glauco 1, Diogo 2, Jonathan 3, Lucas Beleze 4, Ian Lucas 5, Zeca meia dúzia, Bruninho 7, Gian Cabezas 8, Ronaldo número 9, 15 para o Jota e 11, Juan Cis. No banco de reservas da equipe do Atlético tem Eduardo 12, Cauã Lindes 10, Índio 13, Felipe Vieira 14, João Miguel 18, Cauã Rodrigues 17, João Miguel 16, Cauã Rodrigues 17, Alex Pena 18, Léo Chu 19, Gustavinho 20, Pedro Oliveira 21, Gabriel Moisés 22 e Sam Otussania 26. Só Edu. o primeiro nome tá bom. E o... Quem que apita, Pedrão? Quem apita é o paraense Fernando Antônio Mendes Filho, que terá como assistente número 1 o Alessandro Álvaro Rocha de Matos, assistente número 2 uma mulher, Nayara Lucena Soares, e o VAR fica a cargo de Patrícia Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. Pessoal, já o Tigrão e o Gleger comentam o ponto escalada e até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você está na Bandeirantes em Concentração. Muito bem, vamos lá, Tigrão. Lucas Justen fazendo a sua estreia na lateral direita. Elvis no banco, outras alterações. Macaco escalada, Tigrão. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um abraço para você, um abraço para os amigos do Concentração. Eu acho que é válido, né, você mexer. Veja que o Elvis não vem jogando nada, né? Desde o Paulista, né? O Elvis não fez nenhuma partida esse ano que a gente pudesse dizer, pô, hoje o Elvis foi bem, né? Tanto tecnicamente quanto fisicamente, que é o principal problema. Então, ele vai fazer um meio-campo aí diferente, com o Murilo Cavalcante desde o início, né? Com o Tarik. E o Brian Borges vai fazer essa função aí, talvez, de conexão, de condução de bola, a chamada transição meio-campo-ataque. Mas vamos esperar o jogo para ver se é ele, se é o Murilo que faz isso. Aí volta com o Cafu desde o início, Brandão desde o início, veja, e o Potker. E aí um banco grandão, né? Grandão, tem gente pra caramba no banco aí. David da hora, eu tô falando do meio pra frente, né? O Baianinho, o próprio Elvis, né? O Diego Torres, o Rodrigo Souza também não inicia a partida, porque fisicamente hoje deve ser um jogo muito intenso, muito pegado. O Atlético deve meter calor, deve subir as linhas, vai tentar sufocar a Ponte. Então eu acho que aqui, além da questão técnica, está em jogo a questão física, de quem está com um pouquinho mais de abacaxi em início de temporada ainda. Porque eu não posso dizer que a Ponte no Paulista já se preparou, que o Paulista foi um laboratório, que o Paulista foi um período de preparação física, de aprimoramento físico para a Série B. No caso da Ponte, eu não posso dizer isso, não. Sabe por quê? Porque não teve pré-temporada, né? Parou, voltou. E também existiram muitas mudanças. Muitas mudanças. Dentro daquilo que foi, obviamente, aquela formação básica do Campeonato Brasileiro. Do Paulista, perdão. Então entrou muito jogador que chegou para a Série B, chegou muito jogador que não estava, obviamente, no mesmo ritmo e na média do elenco da Ponte, então eu considero que é um início de temporada. Foram 2 jogos aí de Copa do Brasil, né? E agora eu acho que está prevalecendo, meu caro Edu, a parte física. A parte, obviamente, da questão atlética, além também da parte técnica que tem que ser analisada. Eu vou esperar, é um time diferente, com alterações, e a gente já, nos primeiros movimentos do jogo, dá aí, em linhas gerais, o posicionamento e a função tática de cada um desse time diferente, inclusive com estreia do Justen, para que a Ponte, de repente, passe um pouquinho mais de confiança, passe um pouquinho mais de otimismo para o seu torcedor, que está muito cético.
tá muito cabreiro, muito desconfiado desse time aí. Para mim, tudo certo, concordo com as mudanças, acho que elas têm que acontecer e é com o jogo é que o treinador vai ver o comportamento de um time modificado, de um time mantido, como é que vai ser o desempenho das caras novas hoje, e eu acho que ele está correto. Só espero que dê tudo certo na estreia importantíssima da Ponte no seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, Edu. Muito bem, Tigrão. E o Gleger Zorzinho, meu amigo, o que estará pensando, hein? Fala, Gleger, participe, Gleger, venha, Gleger, adentre, Gleger. Um abraço, Gleger. Tudo bem, Edu? Boa tarde. Boa tarde. Um abraço pra você. Um abraço mais que especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Pô, acordou agora, olha, hein? Edu, eu tava dando aquela cochilada, né? Pelo amor de Deus. O zóio tá parecendo bumbum de papagaio, hein? Apertado e vermelho. Descansar um pouco, né? Tem que descansar. E a jornada é longa hoje. Você vai ver esse ano. Edu, Edu, eu não sei se eu mexeria tanto no time. E eu vou dizer o porquê. A gente tá falando aqui, desde a chegada do Rodrigo, desde aquela partida contra o Guarani de Bagé, que a Ponte precisa achar o melhor entrosamento, achar a melhor formação. E não dá pra dizer, depois daquela derrota contra o Atlético Goianiense, que tá tudo errado. Porque a gente viu que a Ponte fez um jogo, apesar da derrota e da eliminação, não jogou mal contra o Atlético. Né? E aí você vem com muitas modificações, claro e óbvio que tem a questão física também, tem o desgaste, mas a gente percebe aqui dos jogadores que saíram, né? Apenas o Elvis vinha sendo titular. Então, não sei se eu mexeria tanto no time. Aliás, o Elvis e o Rodrigo também, né? Rodrigo Souza. Então eu não sei se eu mexeria tanto no time, mas a gente tem que ver o que vai acontecer, tem que esperar a bola rolar para ver um posicionamento. O Brian Borges deve ser o homem da articulação ali no meio de campo, junto com o Murilo, que ganha uma oportunidade. O Tarek é mantido no meio de campo também. A defesa tem o Justen na lateral direita, é bom jogador o Justen, é um jogador que chega, que vai para frente, que tem um posicionamento já um pouco diferente por exemplo, da do Pacheco, que fica um pouco mais. O Justen é um jogador que busca profundidade. Então, mas eu não sei, Edu, não sei se eu mexeria tanto no time, mas claro que a gente tem que analisar, por exemplo, o Jonathan Cafu foi contratado para ser titular ou não. Então, tá aí, tá escalado, né? Não teve ainda uma sequência de jogos, o Cafu entrou apenas um pedaço de jogo só e a partir daí não foi mais utilizado, tá ganhando a oportunidade de começo, vamos ver. Eu quero esperar para ver a bola rolar, para ver o posicionamento, mas eu vou repetir, Edu, eu teria mantido um pouco mais a mesma base para que possa buscar o melhor entrosamento do time, mas não dá para dizer que tá errado antes da bola rolar. Então vamos esperar a bola rolar para depois fazer uma análise mais profunda, Edu. E o Remo virou, cara, lá no Mangueirão, Remo 2, Bahia 1, começo segundo tempo, hein? O Atlético marca o segundo gol, é o clássico lá de Curitiba, hein? Atlético 2, Curitiba 0, uma rivalidade também sensacional. Olha, Cruzeiro e Santos, segundo tempo 0-0, repito, Remo 2 de virada, Bahia 1, e continua Vasco 2, Grêmio 1, e o Renato Gaúcho não vibrou nos dois do Vasco, em detrimento do Grêmio, onde ele é o maior ídolo, e 23 tem Corinthians e Flamengo. Ô Pedrão, como é que é alguma informação do treino da Ponte aí, do Rodrigo Santana? Ele foi expulso? Ele foi expulso depois do apito final, né, na partida contra o Atlético Goianiense. Até havia uma dúvida aí se ele poderia ou não comandar a equipe nesta partida de hoje, mas existe um artigo no Manual de Competições da CBF que diz que a suspensão automática é anulada, melhor dizendo, caso se encerre um campeonato de pontos corridos ou se encerre ou encerre a participação da equipe, de uma equipe, em uma competição de caráter eliminatório, caso da Copa do Brasil. Por isso, o treinador Rodrigo Santana fica à disposição para a partida de hoje, mas ele ainda pode ser julgado. O Marcelo de Lima Henrique, árbitro da partida entre Ponte Preta e Atlético Goianiense, escreveu ali na súmula alguns xingamentos
proferidos pelo técnico Rodrigo Santana. O Rodrigo se defendeu, a gente tem até um trecho, daqui a pouco a gente vai escutar a defesa do técnico Rodrigo Santana, mas fato é que ele vai poder comandar sim a equipe nesta partida de logo mais na Arena Sicredi, Edu. Tô vendo aqui o boletim financeiro do jogo da Ponte com o Atlético lá no Antônio Ascioli, né? Na quarta-feira. Público fraco, viu, Pedrão? 2.431 foi o público, 2.431. E aqui tem no Borderô torcedores visitantes. Tem um setor aqui, outro setor 6 com 6, 12 com 5, 17. 17 torcedores da Ponte, pelo menos o lugar reservado à torcida da Ponte é 17. E um detalhe interessante, que se desse lucro, ô Pedrão, 60% é do Atlético, 40% da Ponte. Como deu prejuízo, porque 2.400 deu 30 mil de renda. Só que de 30 mil de renda, 64 de despesa. Deu um prejuízo aí de 35 mil. É mole não? Então, tá fácil não, hein? A Ponte, além de ter perdido 2 milhões, né? Que é o que paga a Copa do Brasil nessa fase aqui. Então 21 mil de prejuízo teve que pagar o Atlético e a Ponte tem que pagar 14. Pô, brincadeira, hein, Pedrão? Que faz, hein? Precisando de grandes, ainda dá prejuízo. Tá pagando pra jogar. Agora, o que vocês acham dessa? Guto Ferreira, novo técnico do Vila Nova. O Vila Nova ontem estreou também na Série B, 2-2 com o Zé Ribeira no Oba. Só que o Humberto Loser, ele foi demitido antes. O Vila Nova, no Campeonato Goiano, na semifinal, ele foi eliminado pelo Atlético. E na Copa do Brasil, ele foi eliminado pelo Confiança. E aí não teve jeito, o Loser saiu, foi demitido. Ontem, o Ariel Mamed dirigiu interinamente o Vila Nova, que contratou Guto Ferreira, já anunciado. E a dança dos treineiros, vou te contar, e lá no Botafogo, rapaz, Martim Anselmo foi demitido. O Botafogo ganhou do Bragantino ontem em Bragança 2-1, e depois do jogo demitiram o argentino Martim Anselmo. O Flamengo tá fazendo escola, hein? É. Treinador ganha e cai. Ó, o Tite caiu no Cruzeiro, Fernando Diniz no Vasco, Sampaoli no Atlético Mineiro, Felipe Luiz no Flamengo, Crespo no São Paulo, Voivoda no Santos, esse Martim Anselmo no Botafogo, e assim vai. Quem será agora o próximo técnico do Botafogo? Mas a dança dos técnicos tá demais, hein? Esse pessoal do Banco da Ponte, quem que é da base que tá no banco? Porque pra começar jogando não tem ninguém, né, o Pedrão? Da base. Não, entre os titulares não, Edu. Tá. E no banco tem alguém? No banco tem o Só Guilherme. o Teles. O Teles tá no banco. Só ele. No banco. Só um. E o Guilherme Viana, que é goleiro também, das categorias de base da Macaca. E aí, que recomendação, Tigrão e Glega, vocês fazem essa equipe da Ponte aí? Aonde hoje ela estaria mais fragilizada? Eu sei que vai começar, é início, é primeiro jogo, teve um distanciamento enorme entre o Paulista e os 2 jogos da Copa do Brasil. Tigrão, qual é o setor mais vulnerável? Tanto é verdade que ele mexeu no meio campo. Ele deixou o Elvis no banco, deixou aí o Rodrigo Souza, volante, no banco, né? E meio de campo diferente. O meio de campo hoje seria o setor de maior recomendação, Tigrão? Não, ele mexeu mais no meio-campo porque ele tem mais opções para o meio-campo. Ele tem o Murilo Cavalcante, né? Ele tem esse jogador eclético, versátil, que é o Brian Borges. Então ele mexeu mais no meio-campo por ter opções. Mas para mim o que mais preocupa é a zaga, o miolo. Você vê, o Justen estreia hoje. O Kevson tá bem, é bom jogador. Agora o miolo de zaga não inspira confiança. Lucas Cunha e David Braz. Agora vamos dar uma olhadinha no banco. Quantos zagueiros a Ponte tem? Ó, Guilherme Viana, goleiro. Rodrigo Souza, volante. Rodri Saravia, volante. Diego Tavares, atacante. Elvis Meia. Luiz Felipe, atacante. Porfírio, lateral esquerdo. Davi da Hora, atacante. Palácios, zagueiro. Um zagueiro. Daniel Baianinho, meia atacante. E Thales, lateral. Você percebeu a dificuldade
que ele terá, por exemplo, se perde um zagueiro e o outro se contunde. Tem que vir com o Rodrigo Souza de zagueiro. Vai vendo. Então, o fato de ele ter mexido mais no meio-campo não implica dizer que o meio-campo preocupa mais do que a defesa. Aliás, na defesa ele não mexeu. Ele só está promovendo a estreia do Lucas Justen pela saída do Pacheco, que não joga mais com a camisa da Ponte. Pediu para ir embora, foi liberado. Senão ele manteria a zaga inteira. Mas ele mantém porque ele está contente? Ou ele mantém porque ele só tem o Palácios, que é um menino de 22 anos, está emprestado aí na Ponte, veio lá do Red Bull Bragantino? Eu prefiro acreditar na segunda hipótese. Não é plena satisfação. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Não é isso, não. É que ele não tem opções. Então, para mim, prevalece aquilo que eu tenho dito desde o Campeonato Paulista. A zaga da Ponte é fraca, lenta e não inspira confiança. E para você, Greg? Edu, a gente agora que esse time vai ser testado realmente, né? Porque vai começar a Série B, hoje é o primeiro jogo. Eu acho que um setor onde a Ponte precisa melhorar muito, e aí não é nem na questão de contratação, é em questão de ajuste, de achar a melhor formação, é no ataque. Né? A Ponte não faz gol, você pode ver. O Potker tá melhorando, tá crescendo, tá evoluindo, mas né, nas últimas partidas ainda precisa um pouco para entrar na melhor forma. O Cafu tá hoje, é o primeiro jogo, se eu não me engano, como titular. Entrou um pedaço de um jogo aí, né? Acho que foi lá contra o Guarani Bagé. Né? E o Brandão tá ganhando uma oportunidade de começo também. Então eu acho que a defesa, eu acho que agora vai ser testada. Agora nós vamos saber se realmente a defesa da Ponte tá bem ou não. Tem dois bons laterais, o Kevson tá muito bem. Eu gosto do Justen, né? E a dupla de zaga, o Lucas Cunha e o David Braz, até o momento, não comprometeram. Até o momento, por isso que eu tô dizendo. Enfrentou lá o Bagé, o Guarani de Bagé, e depois o Atlético Goianiense. E pra mim não comprometeram. E pra mim quem ficou devendo foi o sistema de ataque do time Ponte Pretana, Edu. Olha, na Série B, gol do Avaí. Avaí 1, Juventude 0. Lá nos aflitos, gol do Criciúma. Náutico do Velho dos Anjos 0. Criciúma 1. Pedro Piscinato, destaque final, escalação da Ponte. Pedro. Ponte Preta com novidades para estrear nessa Série B diante do Atlético. Macaca vai a campo com Diogo Silva no gol, Lucas Justen na direita, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson na lateral esquerda. Meio campo com Murilo Cavalcante, Tarek e Brian Borges. E no ataque, Jonathan Cafu, William Potker, capitão nesta noite, e Brandão, Edu. Terceiro gol do Remo. Que é isso? Olha, Remo 3, Bahia 1, quem diria? Estamos a 12 do segundo tempo. Meus amigos, final do Concentração, vem aí o titularíssimo, é ele mesmo, o amigo Batista com Atlético e Ponte, e até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br. Termina aqui
Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva Série B 2026, primeira rodada. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. É futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para as 18 horas em São João del Rei. Bola rolando no estádio Joaquim Portugal, Arena Sicredi. Ponte Preta estreia na Série B 2026, enfrentando o time do Atlético. Este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Falamos pra Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda mais e melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Daqui a pouco a bola rola quando os ponteiros se alinharem. 18 horas a bola rola em Minas Gerais, em São João del Rei. Atlético e Ponte Preta estarão medindo forças. A partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com a Ponte Preta, repórter Bandeirantes Pedro Piscina. Falou, Pedrão, um abraço pra você, boa noite. Fala, Batistão, boa noite pra você, um grande abraço, um abraço especial também pra todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, acompanhando essa jornada esportiva. O técnico Rodrigo Santana promoveu algumas alterações na equipe titular, ele que foi expulso após o apito final na partida contra o Atlético Goianiense, mas vai poder comandar a Macaca na partida de logo mais, primeira rodada da Série B. E o técnico Rodrigo Santana foi acusado pelo Marcelo de Lima Henrique, árbitro da partida da última quarta-feira, de ter ofendido o árbitro com palavrões e ter ameaçado. E nesta semana o técnico Rodrigo Santana se defendeu e agora vamos acompanhar o que disse o treinador da Macaca. Paulo, eu preciso me posicionar aí de uma forma muito clara, né? Porque assumir palavras, ameaças e até xingamentos que eu não falei é muito ruim, cara. Eu assumo o que eu falo. Agora, assumir o que colocam aí na minha boca, eu não posso assumir não, cara. É um absurdo o que está acontecendo, é um absurdo o quanto eles pesam a súmula e da forma que eles querem, entendeu? Para se defender. E acaba sendo muito injusto isso, né, cara? Isso reverbera mal, vem com um peso muito grande, sendo que, eu fui, ao terminar o jogo, eu fui cumprimentar o Eduardo, treinador, e parabenizar o Eduardo, treinador do Atlético Goianiense. E quando olhei, o meu time todo estava em cima da arbitragem lá conversando com ele. Eu fui lá e tirei os atletas. Fui lá e tirei todos os atletas. Uma hora, rapaziada, acabou e tudo mais. Quando eu fiquei sozinho, eu falei, Marcelo, fiz uma pergunta técnica para ele, tá? Fiz uma pergunta bem técnica. Falei assim, Marcelo, deixa eu só te perguntar qual foi o critério que você usou do primeiro para o segundo tempo. Porque no primeiro tempo você deu 5 minutos de acréscimo, sendo que não houve praticamente pausa nenhuma, só os 3 minutos de tempo técnico. Já no segundo tempo a gente teve 10 substituições, 2 entradas de maca, um tempão, um jogo parado que um jogador na frente do meu banco, o jogador adversário rasgou toda a camisa dele e o jogo ficou parado um tempão até voltar a camisa dele, nem amarelo cedeu, ou seja, nem reclamei de nada da sua arbitragem. Mas eu só tô falando que aconteceu muita coisa, sem contar que nos acréscimos não, quando chegou nos 40 não teve mais jogo, o jogo ficou parado, faziam cera e tal. E o senhor só deu 1 minuto a mais do que no primeiro tempo, que não houve nada. E o grande problema ali foi o quê? Que eu não tive resposta. Ou seja, eu fiz uma pergunta técnica, ainda fui claro, eu falei, Marcelo, meu jogo acabou, não volta atrás. Só estou perguntando, fazendo essa pergunta para te entender essa questão técnica que você usou e não cometer nos próximos jogos. Porque toda hora é reclamação de arbitragem, isso aqui. Então, para a melhoria do nosso futebol, tem como você explicar isso? Já que não tem a coletiva do árbitro, né? E ele, a postura, gesticulando, braços abertos, muito, muito, muito irônico, sabe? Com um semblante muito irônico, apontando o caminho para eu sair, sai.
Eu dei 6. Eu falei, então, você deu 6 minutos, 1 a mais do que no primeiro tempo você deu 5. Aí ele, não, depois eu dei mais 1. Eu falei, depois que o jogo tinha acabado, você deu mais 1. Eu não tô te entendendo, isso, só queria saber isso. E ele vai com Deus, sabe? Com um semblante irônico, e os jogadores já estavam reclamando que iam conversar com ele, ele tirava semblante de quem tá tirando sarro. Eu falei, você tá faltando com respeito com a gente, cara, tô te fazendo uma pergunta, você não responde e ainda fica ironizando. Não tô ironizando. Eu falei, olha o seu semblante, cara. Eu falei, tem um monte de testemunha aqui. E ele vai com Deus, assim, sabe? Pô, cara, a gente já fica chateado de perder o jogo, sabe o momento que a gente tá vivendo. E o cara não trata a gente com respeito, é muito difícil. Eu falei, cara, você não precisa nem ficar aí perto dos polícias, você pode ficar aqui porque ninguém vai te encostar, a gente não tá brigando aqui, né? Tá aí parte das palavras do técnico Rodrigo Santana. Durante o apito final, a gente vai conferir a fala do treinador da Macaca na íntegra. E agora falando sobre o Atlético, comandado pelo técnico Alex Souza, que está invicto no comando da equipe mineira. Desde que o Alex assumiu a equipe de São João del Rei, são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. E é claro, vai em busca hoje de uma vitória para começar essa segunda participação do Atlético na Série B com o pé direito, Batista. A bola rola a partir das 6 da tarde aqui na Bandeirantes. Opinião em dose dupla. Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, Batista. Um grande abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Começa agora a Série B e é agora que nós vamos ver realmente se tudo aquilo que foi feito, se tudo aquilo que foi esses jogadores que chegaram, né, todas essas contratações vão surtir efeito. Acho que a gente tem que esperar a bola rolar. Eu vou repetir, a Ponte está escalada, eu não mexeria tanto como mexeu o Rodrigo Santana, mas aí é a opção do treinador e a gente vai esperar a bola rolar para ter uma definição um pouco mais profunda. Agora, eu gosto da presença do Jonathan Cafu de começo. Eu acho que é interessante o Brian Borges vir como uma espécie de armador do time. Ele tem muita qualidade, tem um bom arremate de fora da área, vai jogar por dentro. Ele que tem feito aí, para mim, é um dos melhores jogadores até o momento do time pontepretano. Então vamos ver. E o sistema defensivo que ganha agora o lateral direito Justen, que é bom jogador, um jogador que tem muita profundidade. E para mim, a Ponte melhora no setor com a entrada do Justen. Então vamos esperar a bola rolar. Mas, claro e óbvio, Batista, que a expectativa é de bom jogo e de bom resultado para Macaco. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde, boa noite, Tigrão. Boa tarde, boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Bom, a Série B é um campeonato de regularidade, né? São 38 rodadas para apurar os 4 que vão subir. 2 direto e 2 vão para um quadrangular, né? Terceiro, 4, os outros 4, terceiro, quarto, quinto e sexto vão para um quadrangular. Então tem que somar pontos praticamente em todas as rodadas. Claro que é um jogo duríssimo, claro que a Ponte está se reconstruindo. E eu analisando todas as mudanças feitas aí, eu entendo, pelo menos antes da bola estar rolando, que a opção do treinador, além de questões técnicas e táticas, também foi questões físicas. Veja que ele tira 2 jogadores que estão sempre com baixa intensidade, o Rodrigo Souza e o Elvis, e vem com 2 jogadores, em tese, que estão mais bem preparados fisicamente, Murilo Cavalcante e o Brian Borges, que sai da segunda linha pelo lado esquerdo, deve vir realmente por dentro. E aí a Ponte vai ter um revezamento entre o Potker e o Brandão, mais centralizado, hora um, hora outro. Quando um centraliza, o outro sai para a beirada. E na outra lateral ou na outra beirada ofensiva, o Jonathan Cafu. Eu acho que é um time que está com mais, entre aspas, saúde física. Está melhor preparado atleticamente. E a expectativa nossa é muito grande de que a Ponte faça uma boa estreia e, claramente, que consiga pontuar. O melhor dos mundos é a vitória, mas
estreando com todas essas mudanças, início de temporada, time se reconstruindo, o clube com todos os problemas que a gente conhece. Também acho que o empate, por ser em São João del Rei, é um resultado que também não pode absolutamente ser desprezado. Batista. Daqui a pouco, 6 da tarde, a bola rola, estreia da Macaca na Série B 2026. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes, o incomparável Edu Pinheiro. Um grande Edu. Opa, muito obrigado. Um abraço, Batistão. Um abraço, amigos da Bandeirantes. Olha, Brasileirão ontem, Bragantino 0, Botafogo 2, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Palmeiras 1, gol do João Arias. Em andamento, no segundo tempo, em Vasco 2, Grêmio 1, Cruzeiro 0, Santos também 0, Atlético Paranaense 2, Coritiba 0, Remo de virada 3, Bahia 1, 18h30, Vitória e Mirassol, Inter e Chapecoense, 20h30, Neoquímica, Corinthians e Flamengo. Começou a Série B. Ontem, Vila Nova 2, CRB também 2 e Guto Ferreira é o técnico do Vila Nova. Ceará 1, São Bernardo 1, Operário de Ponta Grossa 1, Atlético Goianiense 0. Ontem, Ribeirão Preto, o que é isso? Botafogo 4, Fortaleza 0 e Cuiabá 0, Sport 0. No primeiro tempo, Avaí 2, Juventude 0, Náutico 0, Criciúma 1, 18 horas, Goiás e América Mineiro, Atlético e Ponte é conosco aqui, e 20 horas, Novo Horizontino e Londrina. Só corrigindo aqui, Avaí 2, Juventude 0 e Náutico 0, Criciúma 1, jogos no segundo tempo. Equipe técnica Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Alain Zanelato no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Quem sabe disso? Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Rodrigo Santana com novidades. Macaca vai a campo com Diogo Silva 12 no gol, Lucas Justen na direita tem a 2, dupla de zaga de Lucas Cunha 3 e David Braz 33 e Kevson pelo lado esquerdo tem a 32. Meio campo de Murilo Cavalcante 20, Tarek 38 e Brian Borges 31 e o trio de ataque Jonathan Cafu tem a 19, William Potker, capitão nesta noite, tem a 9 e Brandão 99. Repeteco da Macaca de Diogo Silva 12, Lucas Justen 2, Lucas Cunha 3, David Braz 33, Kevson 32, Murilo Cavalcante 20, Tarek 38, Brian Borges 31, Jonathan Cafu 19, William Potker, capitão com a 9, Brandão 99. À disposição do Rodrigo Santana no banco de reservas tem Guilherme Viana com a 30, Rodrigo Souza número 5, Rodri Saravia meia dúzia, Diego Tavares com a 7, Elvis veste a 10, Luiz Felipe 11, Diego Porfírio 13, David da Hora 18, Palácios 23, Daniel Baianinho 26,
Thales 27 e Gustavo Teles 35. O Atlético de Alex vai a campo com Glauco no gol 1, Diogo na lateral direita tem a 2, dupla de zaga de Jonathan 3 e Lucas Beleze com a 4 e fechando a linha defensiva, Zeca tem a meia dúzia e também a faixa de capitão. Meio campo de Ian Lucas com a 5, Gian Cabezas número 8 e Jota com a 15. O trio de ataque tem Bruninho com a 7, Juan Assis com a 11 e Ronaldo com a 9. Repeteco do Atlético de Glauco 1, Diogo 2, Jonathan número 3, Lucas Beleze 4, Zeca meia dúzia, Ian Lucas número 5, Gian Cabezas 8, Jota número 15, Bruninho 7, Juan Assis 11 e Ronaldo 9. À disposição do técnico Alex no banco de reservas tem Eduardo 12, Cauã Lindes 10, Índio número 13, Felipe Vieira 14, João Miguel 16, Cauã Rodrigues 17, Alexandre Pena 18, Léo Chu 19, Gustavinho número 20, Pedro Oliveira 21, Gabriel Moisés 22 e Sam Otsânia 26. Arbitragem do jogo. Quem apita essa estreia de Série B para Ponte Preta e Atlético é o paraense Fernando Antônio Mendes Filho, que terá como assistente número 1 o baiano Alessandro Álvaro Rocha de Matos e assistente número 2 a também paraense Nayara Lucena Soares. O VAR fica a cargo de Patrício Wallace Correia Maia. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E agora análise dos comentaristas Valdemir Gomes e Gleger Zorzin. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Olá. Vai, Tigrão. Vamos lá. Abril falou. Meus amigos da Bandeirantes, grande a expectativa pela estreia da Ponte, que vai com o seu uniforme número 1. O Atlético, para quem não viu ainda, lembra muito o uniforme do Atlético Mineiro de Minas, um dos grandões lá de Minas. A Ponte, um meio campo, me parece com um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de força física, com o Murilo Cavalcante, com o Tarek, com o Brian Borges. Deve fechar um pouquinho por ali também. O Cafu, fazendo talvez em alguns momentos um quarto homem, com o Potker e Brandão um pouco mais à frente, e seja lá o que Deus quiser. É uma estreia sempre cercada de muita expectativa contra um time que vem aí de 2 vitórias e um empate, invicto, portanto, sob o comando do Alex, que aliás jogou muita bola. Alex Souza, Alex, o canhotinho lá de Curitiba. Eu tenho expectativa de que é jogo muito difícil, mas a Ponte concentrada, organizada, pode surpreender mesmo fora de casa. E para você, Gleger? A mesma expectativa, Tigrão. Jogo duro, jogo complicado, mas a Ponte tem tudo para conquistar um bom resultado. Buscar o melhor entrosamento e concentração a todo momento. Carlos Batista. Comentaristas Bandeirantes, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e também Gleger Zorzin, apita o árbitro. A bola está rolando em Minas Gerais. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o jogo, o time do Atlético vem pro campo de ataque, Bruninho invadiu a área, bateu, defendeu Diogo Silva,
Primeira defesa do goleiro da Macaca, Bruninho. Arrancou, entrou na área e bateu firme. Diogo Silva fez a defesa, Pedro Piscinato. Antes do primeiro minuto de jogo, Bruninho, de perna direita, camisa número 7 da equipe do Atlético, arriscou, bateu firme. Defesa importante do Diogo Silva, impedindo o primeiro gol da partida. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Gleger Zorzinho começou a trabalhar cedo hoje em Gleger. E aí a defesa do Diogo Silva. Perdemos o contato com o Gleger. Já ele vem para falar dessa defesa e vem o Bruninho. Não tá valendo nada, o jogo já estava paralisado, Pedro Piscinato. Impedimento assinalado pelo assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha. Na verdade foi uma falta em cima do Jonathan Cafu ali na intermediária. Falta para Macaca, Tarek vai cobrar. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do Rádio do Brasil. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 até as 19h30. Comecinho do jogo em São João del Rei, placar de 0-0. Domina o time da Macaca, vem com Brian Borges, gira o corpo em cima da marcação, tentou a penetração, falta nele. É falta, tem pressa, Kevson já faz a cobrança, vem embora o time da Macaca. Quase 3 minutos do primeiro tempo. Domina no campo de defesa, Lucas Cunha, solta o jogo lá pela direita, David Braz, dentro do círculo central, Tarek. Recolheu, lançou na entrada da área. Chega de cabeça para tirar Jonathan. Reboteada, a bola sobrou com Brian Borges pela esquerda. Meteu o pé canhoto, cruzou na área. Tira Lucas Belezi. Para a linha lateral é arremesso. Arremesso para Macaca, 0-0. Arremesso já cobrado. Vem Murilo Cavalcante. Domina soltando o jogo pela meia esquerda. Tarek com Murilo. Volta no Tarek. Não evolui, vai recuar. Recua tudo para David Braz. Dentro do círculo central. Abriu na ponta pela direita. A bola vai para a linha lateral. Tentou a penetração lá pela ponta. Jonathan Cafu é arremesso. Vem Justen. Se prepara para fazer a reposição de bola. Faz o lançamento na frente para Potker. Voltou pela meia direita. Justen domina para fazer o passe por dentro para Tarek. Pela esquerda para Kevson. Recolheu, dominou, abriu na ponta. Vem Brian Borges, parece que é uma dobrada, né? Brian Borges e o Kevson pela esquerda. Bola para a linha lateral, chegou travando, tirando o Diogo, arremesso já cobrado. Tarek, pé direito, levantou, bola cruzada. Lucas Belezi. De cabeça tira, a bola volta reboteada. Sobrando com Lucas Cunha, domina o time da Ponte, levantou na ponta canhota, Kevson encarou a marcação, levou pro fundo o pé canhoto, cruzou direto, Glaucio. Apareceu o goleiro do Atlético, pega e não solta Pedro Piscinato. Jogada boa pelo lado esquerdo, jogada que partiu dos pés do Kevson, muito bom no 1 contra 1, acabou deixando o Ian Lucas para trás, mas na hora do cruzamento acabou mandando nas mãos do goleiro Glauco Batista. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Série B 2026 em Minas Gerais, Atlético 0, Ponte Preta 0, Edu. Atenção, Brasileirão, jogos encerrados em Vasco 2, Grêmio 1, Cruzeiro 0, Santos também 0.
Atlético 2, Coritiba 0, Remo de virada 4, Bahia 1. Olha, o Remo, primeira vitória, e o Cruzeiro é o último colocado e a única equipe que ainda não venceu. E na Série B acabou Batista, Avaí 2, o Juventude 0 e acabou o Náutico 0, Criciúma 1. Tem futebol na Bam Bam Bam. E vem o Atlético, Bruninho pra Ronaldo, bateu, espalma, Diogo Silva mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio, grande defesa, Diogo Silva, escanteio Atlético. E o Ronaldo, que está cheio de confiança, marcou 2 gols na vitória do Atlético diante do Sport na Copa do Brasil e já está tentando o primeiro gol na Série B. E vem Bruninho, meteu o pé canhoto, agora muita força, a bola passa e vai embora pra fora, pra linha lateral, é arremesso pra Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E aí, Gleger, você está comigo, Gleger? Sim. As 2 defesas do Diogo Silva. Batista, a primeira defesa, 7,84. E essa última aí foi espetacular, né? Uma grande defesa, é uma batida ali, trocou o braço e fez uma grande defesa, 8,15. Lançamento de bola lá pela ponta no campo de ataque para Kevson, dá um tapinho de perna esquerda, tentou o cruzamento para trás, Brian, mas em cima da marcação, placar de 0-0, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, comecinho do jogo. Como é que começa a Macaca em Tigrão? Titubeante na defesa, só para variar, né? Nesse último lance da defesa, 8,15, só queria entender qual que é o critério para dar 8,15, mas não é problema meu, eu sou atacante. Isso é problema de goleiro, que é tudo louco. É o seguinte, quem deu a bobeira foi o Kevson, mas perdeu uma bola no bico da grande área da Ponte por excesso de preciosismo. Tentou dominar e fazer o giro, perdeu a bola, ela foi metida no miolo para o Ronaldo e aí salvou a pátria já pela segunda vez o Diogo Silva. A Ponte perde o meio-campo, e o Brian Borges faz a segunda linha pelo lado esquerdo e a Ponte joga com apenas 2 jogadores posicionados no meio-campo. O Tarek e o Murilo Cavalcante. Tem que reposicionar. O Cafu está esquecido lá do lado direito. A Ponte já escapou por 2 oportunidades de tomar o gol. Na próxima toma, só que antes disso tem que reorganizar. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. 9 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador da Arena Sicredi. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos requintados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis e em 14 estados brasileiros. Acesse aromadeservas.com.br. Justen domina lá atrás, tocando para Cafu. Time da Ponte não consegue conduzir, mas o árbitro já havia paralisado o jogo, marcando uma falta lá atrás em cima do Tarek, a falta para Macaca Piscinato. Tarek foi puxado ali pela camisa no meio-campo, bem na intermediária da Arena Sicredi. Falta para Macaca já cobrada. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. O time da Ponte está estreando na Série B. Subiu. Ano passado foi campeão da Série C. Aliás, teve um evento muito bacana, né, Pedrão? Lá no Estádio Majestoso, o torcedor pôde tirar fotos. Invadiu a internet fotos de torcedores ponte-pretanos com a foto com a taça
de campeã de 2025, a Ponte campeã da Série C. Isso mesmo, um evento feito exclusivamente para quem é sócio torcedor da Ponte Preta. Os sócios torcedores tiveram acesso ali aos corredores do Majestoso, ao vestiário da Macaca, e já no final do passeio ali do tour, eles puderam tocar, tirar fotos, conhecer a taça de campeã brasileira da Série C, Batistão. Cafu trabalha o jogo lá pela direita com Justen, vira por dentro, se mete no campo de ataque. Murilo tentou a movimentação em cima da marcação, a bola sobra atrás com Lucas Cunha, abriu para Kevson, ele atrás, chamou Lucas Cunha, nossa, não sei se ele tentou fazer um lançamento para o Potker ou tentou bater pro gol. A verdade é que foi muito mal executado o lance. Tiro de meta para o Atlético bater. Zagueiro da Macaca, Lucas Cunha, se desfez da bola. Tinha opções ali próximo a ele no meio de campo, mas desperdiçou a posse. Tiro de meta para o Atlético. Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Produtos Stack com 10% de desconto com pagamento à vista. Logos Materiais Elétricos. 0-0. Time da Ponte se fecha lá atrás, vem na bola, faz o lançamento lá pela esquerda. O lançamento era para o Zeca, a Ponte já retoma. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária, foco total em você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12, quase 13, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Arena Sicredi, interior de Minas Gerais. Atlético 0, Ponte Preta 0. Ainda a Série B, gol do Goiás. Em Goiás 1, América Mineiro 0. Encerrado na Série B, Avaí 2, Juventude 0. Náutico 0, Criciúma 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Cobrança de arremesso lateral pela esquerda, Zeca. Jogador que é campeão olímpico em 2016, Maracanã, Rio de Janeiro. Zeca, que é destro, mas já há algum tempo vem jogando pela lateral esquerda. Ele que vem enfileirando aí acessos desde 2023. Subiu com o Vitória, Mirassol e o ano passado subiu com o Coritiba. Portanto, 3 anos seguidos, Zeca conseguiu o acesso e agora está no Atlético. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Vem lá atrás, domina Kevson para fazer o passe, lançamento na entrada da área. O goleiro está fora da sua área de confinamento. Glaucio saiu de cabeça, tirando essa bola lá atrás. E vem Jean Cabeças. Ele faz o lançamento lá no campo de ataque. Chega tirando o Kevson, a bola vai para a linha lateral, é arremesso. Tem pressa Diogo para fazer a reposição. Sai trabalhando o Atlético lá pela direita. Domina Bruninho, preparou o cruzamento, arrumou para o pé canhoto, bateu cruzado. A bola explodiu lá atrás. Em Brian Borges, voltou pela direita, tentou Diogo com Bruninho e a bola saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E aí, Gleger, placar de 0-0, o time da Macaca conseguiu equilibrar o jogo.
Pra mim o Atlético é melhor ainda, Batista. Melhor, né? Apesar de estar jogando em casa, é um time que pressiona, que sai. A Ponte precisa ter um pouco mais de tranquilidade, né? Erra muito o passe na a aproximação realmente tá legal do time Ponte Pretano. Tem que ter um pouco mais de aproximação, um pouco mais de contundência a hora que tem a bola, né? Acertar um pouco mais os passes para que ela possa evoluir as jogadas. Para mim, a Ponte não começar bem o jogo. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. E para você, Tigrão, 16,5 comportamento da Macaca até aqui, 0-0, Tigrão. Não é bom não. Não é bom não. Na apresentação, o Potker disse que daqui para frente quer jogar mais perto do gol adversário e mais centralizado. É ele que está voltando para recompor ali o meio, para fazer essa ocupação de espaços no meio. Fica lá isolado o Brandão, o Brian cai pela esquerda, o Cafu mais aberto pela direita, mas a Ponte está desarrumada. Não é um bom jogo não, o Atlético é melhor. Placar de 0-0. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Muitas mexidas com relação ao jogo anterior, né? A Ponte perdeu, foi desclassificada da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. Quais foram as mexidas do técnico da Macaca, Rodrigo Santana, em Pedrão? No total, 5 alterações em relação à equipe que enfrentou o Atlético Goianiense na semana passada. A entrada do Lucas Justen no lugar do Pacheco, que pediu para deixar a Ponte Preta. A entrada do Murilo Cavalcante no lugar do Rodrigo Souza. A entrada também do Jonathan Cafu no lugar do Elvis e também a entrada do Brandão no lugar do Daniel Baianinho. Muitas mexidas, portanto, no time da Macaca. Até aqui 0-0, pois não, Tigrão? Então, só para ilustrar o que eu acabei de dizer aqui, a Ponte teve um lateral no campo de defesa, mais ou menos na direção ali da linha de grande área, um pouquinho para frente, mas na lateral. Linha de frente da grande área, mas na lateral. Aí, o Kevson bateu. Sabe quem veio dar opção para ele? Para receber o lateral no campo de defesa? O Potker. Quer dizer, não preciso falar mais nada, né? Vem pra bola o time do Atlético, cobrança de falta. Tudo tá indicando que é uma jogada ensaiada, né? Porque o Diogo está com os 2 braços levantados e 3 são os candidatos para a batida. Passou pela bola, Diogo rolou atrás, tocando para Ronaldo, para Diogo, pé direito, bateu cruzado. A bola passou lambendo o travessão, tiro de meta. Não sei se era essa a intenção, se era essa a jogada ensaiada, mas quem finalizou foi o Diogo Pedro Piscinato. Assim que o árbitro autoriza a cobrança, o Diogo apenas encosta na bola, o Jean Cabeças toca para ele no fundo. Acho que ele tentou o cruzamento, mas pegou muito mal. Tiro de meta para Macaca. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Vem Cafu na entrada da área, batida, desvio e vai embora. Para fora pela linha de fundo. Pancada de perna canhota, a bola tocou no zagueiro e saiu, escanteio para Macaca bater. Cafu não pegou do jeito que ele gostaria, meio caindo ali desengonçado, mas fato é que a Macaca consegue o primeiro escanteio a favor dela. Escanteio esse pelo lado esquerdo de ataque da Ponte Preta e Murilo, também de perna esquerda, está na bola. Murilo vem para fazer o erguimento na área. Se fosse no estádio majestoso, seria no gol dos Portões Monumentais. Intensa movimentação lá dentro da área.
Brandão tá lá dentro, cruzamento feito, toque de cabeça, a bola sobra reboteada, vem o time da Macaca, Tarek tocou, pega Glaucio. Dentro da área, zagueiro Ponte Pretano deu um toquinho de biquinho de chuteira, surpreendendo o Glaucio, caiu, ficou com ela, ele que tem 1,89 m, Pedro Piscinato. Uma bola esquisita ali dentro da área do Atlético, um bate e rebate, como você bem disse, a bola sobra nos pés do Tarek, mas não pegou muito forte, mandou fraco, a bola ficou fácil para a defesa do goleiro do Atlético. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, Arena Sicredi. A Ponte estreia na Série B de 2026. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Um programa compacto, informativo e com a apresentação de Carlos Henrique. O Bate Pesado. A melhor programação esportiva do rádio brasileiro na Rádio Bandeirantes. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, interior de Minas Gerais. Arena Sicredi, Atlético, o Esquadrão de Aço 0, Ponte Preta 0. No Brasileirão, jogos encerrados em Vasco 2, Grêmio 1, Cruzeiro 0, Santos também 0, Atlético Paranaense 2, Coritiba 0, Remo de virada 4, Bahia 1, 20h30, Neoquímica, Corinthians e Flamengo. Sanasa tricampeã, Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. Placar de 0-0, 23 do primeiro tempo. Já intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro, o incomparável. Partiu na ponta, Diogo tentou cruzamento. A bola vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso. Brian Borges tocou na bola, Diogo. Cobra arremesso, vem para Jean Cabeças. Lançamento muito comprido do lado oposto. A bola foi para fora. E saiu em tiro de meta para Macaca bater. Camisa 8 do Atlético, Jean Cabezas buscava Juan Assis lá do outro lado, mas pegou muito forte. Tiro de meta para Macaca. 0-0 na Arena Sicredi. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela audiência também. Você que está aí no youtube.com/portal Carlos Batista. Oi, Tigrão. Quantas vezes você já falou o nome do Brandão? Nenhuma. Só para constar. Cobrança de arremesso lateral, Kevson faz a cobrança. O time da Ponte tem dificuldade para dominar essa bola, mas consegue ficar com ela. Lançamento no campo de ataque, bola comprida, aberta pela esquerda. Para o Brandão, ele não chega. Ou chega empurrando, né? Marcou a falta para o Atlético. Correto. Falta marcada pelo Fernando Antônio Mendes. Falta do Brandão. Você não tinha falado o nome dele. Comete falta em cima do Jonathan, zagueiro do Atlético. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br.
Placar de 0-0. Time do Atlético se manda, vai embora pro campo de ataque. Lá pela esquerda, Juan Assis, girando em cima da marcação. Preparou o cruzamento, bola cruzada, afasta, tira. Chega Tarek, ajudando ali o miolo de zaga, meteu pra fora. E tá caído o lateral Lucas Justen. Tá sentindo, parece que tomou uma cotovelada na boca. E é escanteio para o Atlético bater. Na origem do lance de ataque do Atlético, o Lucas Justen fica reclamando que foi atingido ali pelo Juan Assis, mas depois a jogada seguiu, o Tarek cortou. Escanteio para os donos da casa, Zeca na cobrança. Zeca na cobrança, se fecha o time da Ponte. Lá dentro da grande área, movimentação intensa, os 2 zagueiros do Atlético lá dentro da área, Jonathan e Lucas Beleze. Jonathan tem 1,86 m e o Beleze 1,90 m. É grandão pra caramba. Intensa movimentação na área, Zeca mandou no primeiro pau. Era uma jogada ensaiada, não aconteceu. E vem de longe a batida. Entrou, bateu Ian Lucas, entrou, é gol! 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 Gol do Atlético! Na marca de 26 minutos passados, primeiro tempo. Uma jogada estranha demais. Depois da cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área. A bola desviada, tirada lá dentro da área. De cabeça, Potker ficou caído. Ela voltou e a pancada veio lá de trás. E aí a bola sobrou com o Ian Lucas. Ele dominou e fuzilou. A Ponte reclama dizendo que houve uma falta na origem da jogada. Lembrando que o Diogo Silva fez a defesa na pancada que veio lá de trás do Diogo, lateral direito. Bateu forte de perna direita a defesa do Diogo Silva. E o Ian Lucas marca. Atlético 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. Toda a defesa da Ponte Preta, Diogo Silva, David Braz, Lucas Cunha, assim que o Ian Lucas marca o gol, vão correndo para cima do árbitro Fernando Antônio Mendes Filho, reclamando, dizendo que o Potker justamente estava ali caído dentro da área. Neste momento o árbitro escuta o VAR que nesta partida é de Patrício Wallace Correia Maia do Rio de Janeiro. Jogadores da Ponte Preta ali cobrando o árbitro, pedindo que ele assinalasse a falta porque o Potker estava no chão, mas fato é que o Ian Lucas abriu o placar na Arena Sicredi. Gol validado. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Começo com você, Gleiger, sobre esse gol estranho aí. A Ponte reclamou muito, mas o árbitro validou. Portanto, o gol validado, 1 para o Atlético, 0 para a Macaca. A Batista tem um lance ali, uma disputa de bola com o Potker, que para mim não houve absolutamente nada. O Potker fica caído, né? Aí tem a batida falha do Diogo Silva para mim, porque um goleiro do nível do Diogo Silva não pode espalmar como ele espalmou para frente. Deu uma oportunidade ao atacante ali do Atlético. Então, eu acho que, para mim, gol absolutamente normal. Não vi nada de irregular, né? Não vi nada. Só o erro, claro, do Diogo Silva. E depois tem um arremate, a bola ainda desvia e acaba entrando. Para mim, o gol foi bem validado. E para você, Tigrão, gol aí do Atlético, 1-0 para o time mineiro em cima da Macaca. Gol absolutamente legal. O Potker dá um peixinho no primeiro pau para tirar o escanteio. Ele cai e aí se choca, acidente de trabalho com o jogador do Atlético. A bola sai 5 ou 6 metros ou mais que isso da área. E é batida, o Diogo bate roupa, rebate para frente, né? E aí ela é recomposta
e acaba saindo o gol num chute. Ali a queima-roupa, né, no terceiro toque, quando a defesa da Ponte, ao invés de disputar a bola, ficou discutindo com o juiz, porque o Potker estava caído. Enquanto o juiz não apita, você tem que disputar, você tem que guerrear pela bola. E o time da Ponte parou. E além de tudo isso, o Ian Lucas chuta e tá nela o Diogo Silva. Para mim, pode até ser anotado como gol contra, mas acho que vai dar pro Ian Lucas, porque o Lucas Cunha vai na bola. Ela desvia nele e tira completamente o Diogo Silva do lance. Então a defesa da Ponte, uma tragédia, né? Ó, por muito pouco o Lucas Justen, que começou muito mal a sua trajetória com a camisa da Ponte, agora já, depois da saída da bola, recuou uma bola na fogueira pro David Braz, por muito pouco, que ele não pede a dividida e a Ponte tomaria, porque ele era o último homem, tomaria o segundo gol. Então, um time esfacelado taticamente, hein? A gente vinha dizendo, já era para ter tomado em duas, na terceira vai tomar. Tomou. O jogo está parado para hidratação. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Cartão amarelo. A informação. Cartão amarelo para Lucas Cunha, zagueiro da Ponte Preta, camisa número 3, por reclamação com o árbitro Fernando Antônio Mendes Filho. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, interior de Minas, Arena Sicredi. Atlético 1, Ponte Preta 0. Ainda a Série B, segundo gol do Goiás. Em Goiás 2, América Mineiro 0, é primeiro tempo. Jogos encerrados na Série B. Avaí 2, o Juventude 0 e Náutico 0, Criciúma 1. Brasileirão, jogos encerrados. Atlético Paranaense 2, Coritiba 0, Cruzeiro 0, Santos também 0, Remo de virada 4, Bahia 1, Vasco 2, Grêmio 1. Em andamento, Inter e Chapecoense, Vitória e Mirassol 0-0, 20h30, Corinthians e Flamengo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui no chat ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bruno Trovani, Santana veio para treinar ou passear? Gus, J8P, onde está passando o jogo? Ouvinte participando aqui pelo chat ao vivo da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado para todos que estão mandando aqui mensagens. Deixa eu ver mais um aqui participando com a gente. Joel tá mandando aqui, é isso, mandando um grande abraço. Também aqui no chat, pessoal participando no Portal Carlos Batista, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Brian Borges vem avançando no campo de ataque, falta nele. Paralisa a arbitragem, marcando falta. Tem pressa o time da Ponte para a cobrança. O próprio Brian Borges, não, Murilo, vem para a cobrança. Domina no campo de ataque, lançamento na ponta. Vem justo em pé direito, o cruzamento passa por todo mundo, tira Jonathan. Afasta o zagueiro do time do Atlético. 1-0, o time da Ponte está perdendo o jogo. Lançamento de bola no campo de ataque, vem o time da Macaca, Kevson. Domina, puxa, para, vai pra cima, investindo na jogada e resolve recuar. Tocando para Murilo, para Tarek, dá um tapa na bola pela esquerda para Brian Borges, é falta nele. Falta para Ponte Preta, campo de ataque, Pedro Piscinato. O Jota, camisa número 15 ali do Atlético,
chegou junto no Brian Borges, acabou cometendo a falta bem próximo ali ao banco de reservas da Macaca. Murilo, camisa 20, hoje substituindo o Elvis nas bolas paradas. Elvis está no banco de reservas. Vem pra bola Murilo Cavalcante para fazer o levantamento, o erguimento lá para dentro da área. Intensa movimentação. Murilo autorizado, pé canhoto, cruzou na área, a bola passa e vai embora. Ponte que ele estava nela, mas não conseguiu tocar. Tiro de meta para o Atlético bater. Potker até chegou a relar na bola cruzada pelo Murilo, mas foi ali de um jeito um tanto quanto estranho, não conseguiu nem finalizar, nem dominar a bola. Tiro de meta para o Atlético, que está vencendo. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Brian Borges dominou, vem batida de perna canhota, a bola vai embora pra fora pela linha de fundo. Foi o Murilo, né, que veio por dentro pela meia esquerda, bateu, a bola saiu. Reposição errada no time do Atlético, Pedro Piscinato. Uma jogada errada do Lucas Beleze, acabou errando o passe ali na intermediária. Murilo foi avançando, já chegando próximo à área, bateu de perna esquerda, mas mandou para fora do gol. 1-0 Atlético. 1-0 Atlético, tá vencendo o jogo. Gol de Ian Lucas. Time da Ponte batalhou pela posse da bola, dominou pela esquerda. Brian Borges lutou, conseguiu, dominou, tocou para Cafu. Pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás. Lucas Beleze, 1,90 m, tira, afasta para o time mineiro e tome contra-ataque. 37 minutos, se manda no campo de ataque. Bruninho passou, arrumou pela direita, ajeita no pé canhoto, devolve a bola para o camisa número 8, Jean Cabeças. Ele recolhe, domina, gira. Bruninho está posicionado para receber, não consegue a passagem, perde a bola. Tira lá atrás o time da Ponte, a bola veio para Brandão. Ele domina no peito, solta para Cafu. Meteu o pé direito, lançou na frente para Potker. Vem de cabeça lá atrás, Lucas Beleze para afastar. A reboteada, a bola sobra com o time do Atlético e vem Zeca. Domina, meteu o pé direito, lançou a bola espichada para Bruninho. Ele não vai, bola muito longa, Diogo Silva pega e não solta, Pedro Piscinato. E as duas vezes que o Atlético conseguiu roubar a posse de bola foi em 2 passes errados de Jonathan Cafu, que hoje está jogando pelo lado direito de ataque da Ponte Preta, mas está muito mal na partida. Domina, Tarek abriu pela direita, recebe Lucas Justen, dominando, soltando para Jonathan Cafu, volta no Tarek, vem por dentro para tentando a passagem. Murilo Cavalcante recua, Lucas Cunha lateralizou a jogada para Kevson, ele domina, chega a marcação do Bruninho, obrigado a recuar, toca para David Braz, recebe na perna direita para fazer o passe curto para Tarek recua, Diogo Silva está ali na intermediária, mais ou menos ali numa posição de líbero para Lucas Cunha, no campo de ataque, dominou, vem para a bola, Brandão abriu para Cafu, pé direito, bateu cruzado na área para Brandão, tira, afasta Lucas Beleze, tira, a bola sobra, vem para a bola Ronaldo, ele é liso, esperto, entregou para Bruninho para Ronaldo, invadiu a área, pé canhoto, bateu fraco, Diogo Silva pegou e agradeceu Pedro Piscinato. Boa tabela da dupla de ataque do Atlético. O Bruninho achou o Ronaldo muito bem colocado dentro da área, mas na hora da finalização o camisa 9 não finalizou como gostaria. Bola ficou fácil nas mãos do Diogo Silva. Esse Ronaldo marcou 2 gols pela Copa do Brasil, jogo em que o Atlético tirou o Sport dentro da Ilha do Retiro. 3-1. 3-1, o jogo estava 1-1, né? O Atlético fez 1-0, depois o Sport empatou. E aí esse Ronaldo, que é grandão, ele tem 7 gols em 11 jogos. Esse é o 12º jogo que ele atua pela equipe do Atlético, então é muito perigoso.
Brandão luta lá dentro da grande área, chegou, tirou, afastou Jonathan e na sequência a bola vai para a linha lateral, toque de Zeca, arremesso pela direita, placar de 1-0, o time da Ponte vai perdendo na estreia. Campeonato que começou com uma goleada do Botafogo em cima do Fortaleza do Carpini, meteu 4 em Ribeirão Preto. Vem na bola, domina Lucas Cunha, abriu pela esquerda para Kevson, atrás pela meia canhota, vem pra bola, Brian faz o passe para Murilo, Murilo para Brian em cima da marcação, ali parece que tem um tapume, né? Um tapume invisível e a Ponte não consegue penetrar. David Braz, lançamento muito ruim. Vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Atlético bater. Não sei se o David Braz tentava ali achar algum jogador do sistema de ataque da Macaca, mas fato é que pegou muito mal na bola. Tiro de meta para o goleiro Glauco cobrar. E eu falava do Ronaldo, ele meteu a bola no meio das pernas do Lucas Cunha, hein? E o que ficou sem pai e sem mãe. Mas o Lucas Cunha foi mal nas duas, né? Primeiro na dividida, ele vai com o corpo todo torto, todo desequilibrado e perde a dividida. Ele estava na frente, ele tinha prioridade para chegar na bola, ele saiu primeiro. E aí ele vai com o corpo todo torto, sem convicção, lento, e aí perdeu a bola exatamente para o Ronaldo. O Ronaldo dominou depois de ter no corpo a corpo levado a vantagem. E aí deu logo uma caneta nele e enfiou a bola para o menino que joga do lado direito ali, Bruninho, né? Que é rápido, o Bruninho, e quase a Ponte toma o gol. Então aquilo que a gente diz, a zaga da Ponte é um problema, né? São dois jogadores lentos, dois jogadores que chegam invariavelmente atrasados em todas. Lucas Cunha e David Braz. Abraço pro José de Cairo Neto. Tá aqui no chat ao vivo. Ponte Preta tem que trocar esses jogadores. Dá pra trocar todos, né? Dá pra trocar 5. O regulamento permite apenas 5. Amarildo dos Santos Júnior. Vamos virar Ponte, tá otimista aqui o Amarildo. Um abraço, Batista, e a todos da Rádio Bandeirantes. Opa, muito obrigado. Cobrança de arremesso lateral, levantamento na área. Tira lá atrás, afasta de qualquer jeito, David Braz, a bola saiu, foi embora para a linha lateral, é arremesso. Outro arremesso para o time do Atlético. Vem pra bola, vai tomando posição Zeca. Aliás, não é arremesso, é escanteio para o Atlético bater. Escanteio pelo lado direito de ataque. E o Zeca, que é lateral esquerdo, capitão do Atlético, está lá na bola, vai realizar a cobrança. Zeca, 2 braços levantados, indicando jogada ensaiada. Vai pra bola, partiu, levantamento no segundo pau, desvio de cabeça, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, saiu, foi embora, Jonathan lá dentro da área, de cabeça meteu pra fora, a Ponte já sai jogando, levantamento pra Brandão, pra Brian, domina Brian Borges, pé direito, uma bomba, bateu, entrou, é gol! Gol! Na marca de 44 minutos passados, primeiro tempo, Diogo Silva saiu jogando, o goleiro fez o levantamento, Brandão no pivô, tocou para Brian Borges, ele dominou, partiu para a entrada da área e soltou a perna. Paulada de perna direita, a bola bateu no fundo do gol e fez uma bola precisa e de alta definição. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Brian Borges
Borges, Brian Borges, Brian Borges, Brian Borges, Brian Borges, camisa 31. Ele, o autor do gol, empata o jogo. 1 para o Atlético, 1 para Ponte Preta. E o detalhe do gol é seu Pedro Pecenato. O detalhe é para o terceiro gol do Brian Borges em 5 jogos com a camisa da Macaca. O jogador mais regular até aqui. Uma boa desviada ali do Brandão, apenas um toquinho sutil. E aí o Brian Borges ganha na velocidade, ganha na força e de perna direita estufa as redes do goleiro Glauco. A Ponte Preta tem um, o Atlético também tem um, Batista. Bola cruzada, veio o rebote, dominou Jota, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Atlético! Bola cruzada lá do lado esquerdo, veio pra área, reboteada, sobrou pra Jota, ele mandou uma paulada, a bola foi direto pro fundo do gol, bateu lá dentro e fez Atlético outra vez na frente. A resposta foi imediata ao gol da Macaca. Atlético 2, Ponte 1. E o detalhe do gol é seu Pedro Pecenato. O detalhe foi a agilidade da equipe da casa em virar o jogo novamente, em estar na frente do placar. Um petardo do Jota, camisa número 15, o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. Um golaço para colocar a equipe mineira à frente do placar mais uma vez, Batista. Placar de 2-1, o time do Atlético vai vencendo o jogo. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. E tem ofertas, produtos Stack com 10% de desconto no pagamento à vista. Logos Materiais Elétricos. Placar de 2-1, Gleger Zorzin. Que coisa, de repente o jogo pegou fogo em Gleger. É, verdade, né, Batista? O Brian Borges fez um golaço, uma, pra mim, falha do goleiro Glauco. E depois, logo em seguida, o Atlético partiu pra cima. A Ponte tá, o meio de campo perdido, né? Você vê que vem o corte ali, não tem ninguém. O Jota tava sozinho, dominou, levantou a cabeça, soltou um petardo. Aí não tem jeito, não tem. Sem chances pro Diogo Silva. O jogo pega fogo. A Ponte estava vivendo um bom momento na hora que faz o gol, mas logo em seguida toma o gol, o segundo gol de novo. À frente o Atlético e a Ponte vai ter que correr atrás novamente. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani, Ponte Preta e Guarani. No portal mais completo sobre o noticiário dos times de Campinas. E para você, Tigrão, a Ponte empatou o jogo, mas deu bobeira de novo. E o Atlético está na frente. Ah, mas tá uma avenida lá do lado do Lucas Justen, né? Quando tá jogando com 10, né? O Brandão ainda participou do gol, né? Deu a casquinha, fez o pivô. Ela se ofereceu pro Brian, que acertou uma pedrada. Golaço. Agora, o lado direito da defesa da Ponte, ali é uma peneira, né? Ali é tragédia anunciada, né? Aliás, esse jogador sempre marcou muito mal, né? Muito mal, muito tímido na marcação. Vai com medo, vai sem convicção. E aí foi por ali novamente, com a bola nas costas dele. Olha a Ponte. Vai. Bola nas costas dele, ele não aparece nem no quadro. Aí sai o cruzamento. O David Braz tira, fez o que pôde. E aí, totalmente divorciado o meio-campo da Ponte. Mais uma vez, segunda bola do Atlético, sem marcação. Ninguém chegou. O jogador foi muito feliz, pegou muito bem, fez um golaço também. O Jota. E aí, nada poderia fazer o Diogo Silva. Então seria importantíssimo virar empatando, virar em igualdade no placar. Mas a Ponte, defensivamente, é o circo dos horrores.
E vem o time do Atlético, a Ponte retoma lá atrás, mas entrega de graça, é impressionante. Placar de 2-1. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional. Em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. 2-1 já, intervalo inteligente com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes. Vai sair jogando lá atrás o time da Macaca, se virasse empatando. É muito diferente, né? Mas tomou o gol, vira perdendo, apita o árbitro. Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, do Pará, 33 anos, e termina o primeiro tempo. 1-0, saiu na frente o Atlético, a Ponte buscou um empate com um golaço do Brian Borges, mas o Jota marcou o segundo do Atlético. Atlético 2.1. Na sequência vem aí um intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado, Batistão. Ô, Pepe, 3 perguntas rapidinho. Oi. O Pacheco pediu pra sair? Pediu pra sair na sexta-feira, dia que a delegação viajou, ele estava lá no Moisés Lucarelli. A gente foi participar da entrevista coletiva com o próprio Murilo e o David Braz. O Pacheco estava lá, né, no estádio Majestoso, mas não viajou, pediu para deixar o elenco da Ponte Preta. Essa camisa azul aí em homenagem ao Carlos, é isso? Isso, em homenagem ao Carlão, que recentemente completou 70 anos. Não, vai fazer dia 4. Dia 4 de abril ele faz 70 anos, mas... bonito, a camisa do Carlão de 77 azul é incomparável, viu? Essa era muito mais bonita, mas valeu a homenagem. E como é que tá jogando a Ponte, Pepe? Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Lucas Justen substituindo justamente o Pacheco na direita, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson na lateral esquerda, meio campo de Murilo Cavalcante, Tarek e Brian Borges, e no ataque Jonathan Cafu, William Potker e Brandão, Edu. Bom intervalo, PP. Valeu, Edu. Ô, Glegler, começou quente com 24 segundos e aos 6 minutos, 2 defesas do Diogo Silva. Na primeira, chute do Bruninho, a segunda, chute do Ronaldo. Aos 26, 1-0, gol esquisito, mas realmente o goleiro da Ponte falhou, né? Poderia, né, naquele chute de fora da área, colocar para escanteio, dar um tapinho para fora, deu um rebote danado, e aí o Ian Lucas, 1-0, um baita sacrifício, empata aos 46, o goleiro da Ponte dá um chutão para frente, Brandão escora de cabeça, Brian Borges, ele, domina, limpa, sai da marcação e bate. Você falou que falhou aí o goleiro do Atlético, empate 1-1, e aos 48 nem deu tempo de vibrar. O Jota, numa falha aí de volante, sem marcação, rebote aí, saiu mais uma vez o cruzamento do lado do Lucas Justen, né? A zaga dá o rebote, mas o Jota pega o rebote, chuta de longa distância, empata. Aliás, desempata 2-1 Atlético e Gregger. Pegou fogo nesse final, né, Edu? O jogo. E assim, eu acho que o grande problema do time Ponte Pretano é o ajuste do meio de campo. Não gostei. Não gostei da participação do Murilo. O Tarek tá meio perdido ali no meio ali. O Brian Borges é o jogador da articulação, é o cara que chega, que sai. Mas os dois volantes realmente tá com problema. Eu mexeria nesse setor. Não acredito que tenha sido o sistema defensivo. A gente percebe que a linha de defesa, ela tá... O Justin tá com muito problema, porque não tá... Ele é um jogador que sai muito, né? Ele é um jogador que sai toda hora que sai. Se você não tiver um retorno rápido, principalmente quando perde a bola, você vai ter problema. E é o que tá acontecendo. É um jogador que sai, que tem profundidade, mas ele tá com um problema na recomposição. O Justin, tô falando. Né? Pro outro lado, o Kevson tá tranquilo. E o miolo de zaga também, Edu. Não dá pra dizer que eles falharam. Pô, o primeiro gol. O cara dá uma bola parada, tem o chute, o Diogo Silva dá um rebote pra frente, ali na frente, no pé do atacante. Que ainda erra o chute, a bola desvia e acaba entrando. E o segundo gol, né, um bom cruzamento, tem o corte da defesa, sobra na entrada da área e não chega ninguém. Aonde estava o seu Murilo? Aonde estava o seu Tarek? E aí vem um arremate aí, com facilidade, o cara mandou até um WhatsApp, né? Deu uma olhadinha lá no story do Instagram, mandou um WhatsApp e ninguém chegou. E aí pôs a bola lá na gaveta aí sem chance pro Diogo Silva. Então eu acho que o Rodrigo tem que mexer nesse meio de campo. Tentar povoar um pouco mais,
né? O sistema ofensivo também está muito mal. Nós não vimos falar praticamente com o nome do Brandão, que participou efetivamente na hora do gol, mas muito pouco. O próprio Potker, que corre, que tenta, que luta, mas não evolui absolutamente nada. E o Cafu também, né? Não vimos falar quase o nome do Cafu. Pouca participação. Então eu acho que tem que melhorar, principalmente a volância, e eu mexeria no ataque também, viu, Edu? Perfeito, olha, é o seguinte, e lembrando que o Elvis está no banco, hein? Bom, olha, já o Tigrão comentando, Brasileirão encerrado, atenção, Atlético Paranaense vence o Clássico de Curitiba, Atlético 2, Curitiba 0, Cruzeiro e Santos 0-0 e anularam o gol do Santos, estava impedido nos acréscimos, Cruzeiro é o último colocado, a única equipe que não venceu, Remo de virada 4, Bahia 1, primeira vitória do Remo, Vasco da Gama 2-1 no Grêmio, e Renato Gaúcho brilhando no Vasco, é gol do Inter agora. Gol do Inter, primeiro tempo, Beira-Rio, Inter 1, Chapecoense 0, Vitória e Mirassol, primeiro tempo 0-0, 20-30, Corinthians e Flamengo. E na Série B, encerrado, Avaí 2, Juventude 0, Náutico 0, Criciúma 1, começa com derrota ao Náutico, e intervalo lá na Serrinha, Goiás 2, América 0, 20 horas, Novo Horizontino e Londrina. E aqui, intervalo, Atlético 2, Ponte 1. Tem futebol na Bam Bam Bam. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$ 1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, 2 Atletique, 1 Ponte, seu comentário, essa ponte, Tigrão. É muito instável, né? A gente está revendo aqui os melhores momentos do primeiro tempo e o gol que a Ponte tomou, né? Não pode, né? Não pode tomar, né? Esse gol, o primeiro gol, meu Deus do céu.
Aliás, os 2 gols, né? Os 2 gols. Não pode dar todo esse espaço para o rebote. E foram 2 rebotes, né? Foram 2 rebotes. Um do goleiro. Onde é que estava a zaga que não chega em cima do Ian Lucas? Onde é que estava a zagueirada? Os volantes. O Diogo tá bom, rebateu para o meio da área. E para frente. Não para o lado. Errou. Mas foi uma paulada lá de fora com o jogador também completamente livre. À vontade para ajeitar, dar a inclinação no corpo correta, ninguém chegou. E aí saiu uma bomba. O Diogo, no reflexo, bateu na bola. Talvez execução errada, movimento errado. Mas ele faz a defesa. E aí, ninguém para chegar no jogador que recebe livre dentro da grande área o rebote. Onde que estava a defesa? Já que o chute foi lá de fora. E ainda ela desvia no Lucas Cunha e tira o Diogo da jogada num chute fraco, errado, mas no desvio matou o goleiro da Ponte. E no segundo gol, bola lá pelo lado direito, não consegue fechar o setor de jeito nenhum. O Lucas Justen sai o cruzamento, tira o David Braz de novo. Jogador que vem de trás, né? Jogador que vem lá do meio da praça. Aliás, quem foram os caras que fizeram os gols? Os volantes. Jota, o segundo, e Ian Lucas, o primeiro. Então vai vendo que dificuldade. Então tá desconexo o time do meio campo para trás. Os volantes lentíssimos. Fez uma partida horrível o Murilo Cavalcante, lento. Toca para lá, toca para cá, mas cadenciando, ritmo de treinamento e não marcando, não fechando o setor. Quer mais uma imperfeição? A Ponte tem o Tarek e o Murilo Cavalcante no meio de campo. O Brian Borges, que no gol apareceu no funil como um meia, jogou a maior parte do primeiro tempo fazendo a segunda linha do lado esquerdo. Quem está voltando para tentar preencher espaço de meio campo é o Potker, que não tem condição física para isso. Potker tem que receber a bola em profundidade e tentar bater. Cafu às vezes fechou também, saiu lá da ponta, veio por dentro, não produziu nada. Então a Ponte perdeu a briga de meio campo, seja quando o adversário tinha a posse de bola, seja na segunda bola. Segunda bola que acabou levando o Atlético, que foi melhor do que a Ponte, a fazer 2 gols e vai vencendo por 2-1. A Ponte reagiu, um chutão para frente do Diogo Silva, deu a casquinha de cabeça o Brandão, e aí o cara é muito bom de bola. Quem que é bom de bola? O Brian Borges. Recebeu, o Cafu passava por fora para receber e bater na diagonal, mas ele carregou, arrumou e bateu de fora da área, fez um golaço. Empatou a Ponte. Tempo correto dos gols é esse aqui, ó. 26 o Ian Lucas, 1-0 para o Atlético. 44, Brian Borges empata. 46, Jota desempata, 2-1 para o Atlético. E a Ponte, alguns lampejos, mas muito pouco. Um time que não compete. Um time que não se impõe. Um time que tenta, que marca, que tenta fechar, mas não consegue preencher os espaços. E foi, a rigor, no primeiro tempo, amplamente dominada pelo seu adversário e cometendo muitas falhas no sistema de marcação. Leia-se, sistema de marcação, laterais, zagueiros e volantes. E olha que, há 6 minutos, o Atlético já poderia estar vencendo por 2-0, não fossem 2 grandes intervenções do Diogo Silva. Então eu mexeria, eu acho que não dá aí para jogar com essa formação de meia, acho que não dá para o Murilo Cavalcante, não dá. E talvez um pouquinho mais de força aí, de velocidade, né? Com a entrada
do Diego Tavares à frente, no lugar do Cafu, que não jogou nada, e também a entrada do Elvis no lugar do do Murilo Cavalcante. Brian Borges está muito bem, fez um golaço. Tem que mexer. Pelo jeito não mexeu, vai esperar aqueles 15 minutos protocolares, o que eu acho um grande erro. Tem que mexer logo no intervalo para poder orientar direito e já voltar com mais tempo para reagir. Vamos esperar uma Ponte jogando um pouco mais agrupada e não tão divorciada no segundo tempo, meu caríssimo Carlos Batista. Vladimir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, e Gleger Zorzino, intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes, analisaram esse primeiro tempo 2-1. O Atlético vai vencendo a Ponte Preta na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B 2026. Os times estão voltando pela movimentação. Parece que a Ponte não mexe, não é isso, Pedrão? Correto. Aparentemente o Rodrigo Souza manda para o segundo tempo a mesma equipe que iniciou a partida e vai perdendo por 2-1. Gleger Zorzinho, você mexeria no time? O técnico da Ponte não vai mexer. Eu mexeria sim. Mexeria no meio de campo, colocaria o Rodrigo Souza e também colocaria o Baianinho no ataque. E você, Tigrão, faria mexidas? Sim, falei agora, faria sim, Batista. Eu já voltaria com o Elvis e com o Baianinho ou com o próprio Diego Tavares. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo, 2-1 para o time do Atlético. A Ponte não mexeu e o Atlético fez alguma alteração, Pedro Piscinato? Também não. O técnico Alex Souza mantém a mesma equipe que vai vencendo a Ponte Preta na Arena Sicredi. Juan Assis tentou a arrancada pela esquerda, caiu, o árbitro parou, marcou falta. Falta pela esquerda, falta do Lucas Justen. Falta do Lucas Justen, que está substituindo o Pacheco nessa partida. Pacheco que pediu para deixar a Ponte Preta por conta de problemas financeiros na Macaca. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Falta vem para a batida, Jonathan. Autorizada a barreira, andou, o árbitro vai para lá. O Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, filho do Pará, risca o chão e diz que a barreira tem que ser montada exatamente em cima do risco. Já cobrou a falta. Domina Jean pela esquerda, se manda, arranca, levou na perna direita, a bola cruzada, Diogo Silva. Vem de soco, afasta, tira, manda lá pra lateral em arremesso pro time do Atlético. Já cobra, tem pressa, Diogo Batista, toca atrás, vai começar outra vez lá atrás com o Jonathan. Ele faz o lançamento equivocado. E a defesa do Diogo Silva, Pedro Piscinato. Defesaça do goleiro da Macaca, saiu socando ali a bola cruzada pelo lado esquerdo do Atlético, que foi muito bem mais uma vez o Diogo Silva. Gleger Zorzin, defesa, já faz a primeira e no segundo tempo, Diogo Silva. Como no primeiro tempo, já no início, o Diogo Silva aparecendo. Grande defesa, 7,98. Lembrando que defesaça só acima de 8 ou acima de 8.
Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior do Brasil. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 até as 19h30. Domina o time da Ponte, 3 minutos e meio do segundo tempo. Bola atrás, lá atrás, trabalha Tarek, bola recuada, David Braz. Vem para fazer o passe de perna direita, passe completamente errado. Recupera o time do Atlético e sai jogando o Zeca. Recua na fogueira, na entrada da área. Glauco chegou lá atrás, tirando, caiu, tá reclamando. O árbitro vai parar o jogo para o atendimento ao goleiro do Atlético. Foi ali na dividida com o Brandão, o atacante da Macaca tentava ali roubar a bola do goleiro da Ponte Preta. Ambos acabaram se trombando ali na risca da área do goleiro Glauco. Está caído o goleiro do Atlético. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. O estádio Joaquim Portugal, Arena Sicredi, tem capacidade para 6.300 torcedores. Era 4.655, passou por uma reforma e o estádio foi ampliado, portanto, para 6.300. Muitas famílias comparecendo no estádio, muito legal. São João del Rei é uma cidade de 90 mil habitantes, um pouquinho mais, né? 90 mil habitantes, uma cidade pacata, tranquila e muitas famílias comparecendo, muitas crianças também no estádio. Isso é muito legal. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brian Borges domina a manobra, tocando para o Murilo. Ele recua. Vem lá atrás o time da Ponte. 5 minutos passados do segundo tempo, 2-1. Fez 1-0 o time do Atlético e a Ponte empatou, golaço do Brian Borges, mas o Atlético descontou, fez mais um, 2-1. Domina Juan Assis, tentou o passe na frente e aí o Jean nem foi, né? Jean Cabeças. É tiro de meta para Macaca bater. O Juan Assis cortou para a direita, cortou para dentro ali e tentou um passe em profundidade para o Jean Cabeças, mas que ele não conseguiu alcançar. Tiro de meta para Macaca. Placar de 2-1, o time da Ponte vem para o campo de ataque. Tentou a descida lá pela esquerda, Kevson. Por dentro retoma, vem para o jogo, domina Ian Lucas, ele que marcou o primeiro gol do time do Atlético, abriu lá pela ponta direita para Jota, que marcou o segundo gol, rolou atrás, nossa, Ian Lucas isolou, mandou longe, a bola caiu lá em Barbacena, em Pedro Piscinato. Aliás, o Ian Lucas sai dando soco na própria cabeça. Ele mesmo não acredita na oportunidade desperdiçada. Jogada do Bruninho ali pelo lado direito. Ele acaba rolando para o Ian Lucas, autor do primeiro gol da partida, mas dessa vez pegou muito mal, mandou a bola por cima do gol do Diogo Silva. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Série B, na Arena Sicredi, interior de Minas Gerais. Ponte perdendo, Atlético 2, Ponte Preta 1, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão encerrado, Cruzeiro 0, Santos também 0. Jogos no primeiro tempo, gol do Vitória, Baralhas, Vitória 1, Mirassol 0. Gol do Internacional, Mercado, Inter 1, Chapecoense 0. 20h30, Neoquímica, Corinthians e Flamengo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atlético, Diogo Batista cruzou na área, Lucas Cunha chega, afasta, a bola volta com o Diogo, domina lá pela direita, tentou o cruzamento, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, arremesso para o Atlético.
Diogo tem pressa. Cobra colocando pra Jota dentro da área. Voltou pela direita, cruzamento. Levantamento feito. A bola sobrou com o Jean. Dominou na área, tocou pra Jota, limpou, carregou, pé canhoto, bateu Diogo Silva. Defendeu o goleiro da Macaca. Jota, batida cruzada no chão, jogo duro, difícil, complicado. Diogo Silva defendeu Pedro Piscinato. E mais uma vez que a defesa da Ponte Preta falha, o ataque do Atlético. Zeca rolou na área, Ronaldo Tavares bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca bater. Mais uma vez, como eu dizia, a defesa da Ponte Preta perdida, batendo cabeça ali, a dupla de zaga e também os laterais. Dessa vez uma jogada pelo lado esquerdo, Zeca acha o Ronaldo, que tem todo o tempo do mundo para dominar, virar o corpo, mas na hora da finalização não pegou como gostaria. O Atlético vai vencendo por 2-1. Kleger Zorzin, mais uma defesa do Diogo Silva. Ponte voltou muito mal o segundo tempo, hein, Batista? Diogo Silva, o homem do segundo tempo. Aliás, o homem do jogo. Vai lá. Domina, arranca, vai no campo de ataque. Recolheu Ronaldo, pé direito, bateu pra fora, seguindo o Kleger. Então, Batista, o Diogo Silva com grandes defesas, já no segundo tempo também. Então, essa daí, sem dúvida nenhuma, 7,98. E o Diogo Silva, para mim, até o momento, o homem do jogo. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Série B 2026 em Minas Gerais, Arena Sicredi, Atlético 2, Ponte Preta 1. Os paulistas do Brasileirão ontem, Bragantino 1, Botafogo 2, São Paulo 0, Palmeiras 1. Hoje encerrado, Cruzeiro 0, Santos 0. E no primeiro tempo, Vitória 1, Mirassol 0, 20-30, Corinthians e Flamengo. Tem futebol na Bam Bam Bam. Muito obrigado para você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai. Manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, não! Seja assinante, não paga nada, é de graça. E aí você ajuda a fortalecer o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado aí pela colaboração, mas faça a assinatura e lembre-se de ativar o sininho. Assim, toda vez que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Amarelou. A informação na Bandeirantes. Cartão amarelo para Jonathan, zagueiro, camisa número 3 da equipe do Atlético por falta em Brandão. Potker leva na raça e na determinação, vai no fundo do campo e ali foi tragado pela marcação. A bola volta, sobra com o time da Macaca. Murilo taca curtinho para Tarek, abriu pela direita. Cafu lançou no fundo do campo, partiu Murilo, cruzamento horroroso nos pés do zagueiro do time do Atlético, que sai jogando errado também. Lançamento do Lucas Cunha na frente, a bola vai para fora, o último toque do jogador do Atlético, arremesso e a Ponte vai mudar. Duas alterações na Macaca, saindo camisa número 19, Jonathan Cafu, para a entrada do Elvis, camisa número 10, e ali o Diego Porfírio também está pronto para entrar. Vai entrar de Diego Porfírio no lugar do Kevson, que deixa o campo com a camisa 32. E aí, Tigrão, duas alterações no time da Macaca, o que você achou?
Cafu não foi, né? O Cafu parou ali no aeroporto em Belo Horizonte, pegou o voo e voltou para Campinas. Não subiu no ônibus para ir para São João del Rei. Agora vamos ver como é que ele vai arrumar. O Cafu tentava ser um meia, né? Tentava às vezes por dentro, mas não jogou nem por dentro, nem por fora, nem no vestiário, não jogou em lugar nenhum. Vamos ver, tomara que entre bem o Elvis. E talvez tenha sentido alguma coisa o Kevson, porque tecnicamente entendo que estava bem. Vem o Porfírio, depois o Pedrinho informa aí. Brandão domina, faz o pivô, mas recua, chamou David Braz. Dali soltando para Lucas Cunha. Sentiu alguma coisa? Percebeu, hein? Com relação ao Kevson, perguntou o Tigrão. Hein, Pedrão? Aparentemente não, mas vou checar essa informação e tento trazer aqui dentro da jornada. Jean Cabeças dominou na entrada da área, pé direito, bateu fraco, Diogo Silva pegou e não soltou. Uma jogada pelo lado direito, na verdade quem fez a jogada foi o Juan Assis, camisa número 11, mas na hora da finalização acabou pegando fraco, bola ficou fácil nas mãos do goleiro Diogo Silva. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. São 14, quase 15, 2-1. O time do Atlético vai vencendo e vai construindo a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. É a estreia do Atlético e também da Ponte. Mas tem muito jogo pela frente. Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas de agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Atenção, produtos Stack com 10% de desconto com pagamento à vista. Mas enquanto durar o estoque, aproveite. Logos Materiais Elétricos. Domina, vem pro jogo, não tá valendo nada. O jogo já estava paralisado, o árbitro marcou ali um pé alto, né? Toque de mão do Ronaldo. Toque de mão. Tentou dar de primeira ali, ele mesmo acabou acertando a própria mão. Falta pra Macaco. E a Ponte tá com uma nova arrumação agora. Com a entrada do Elvis, o Potker, que estava toda hora tentando vir buscar a bola, tentando ajudar a construir, passa a jogar mais adiantado, mais próximo do Brandão. E o Elvis ali entre os dois volantes, que são o Murilo Cavalcante e o Tarek. Então, a partir de agora nós vamos ver o Potker um pouco mais perto da grande área, sendo lançado e não tentando vir buscar a bola e carregar essa bola para fazer a transição, que para mim estava tudo errado. Ele não tem essa característica. Deve melhorar a Ponte. Porfírio, pé canhoto, cruzou na área, tira. Afasta, Jota meteu para a linha lateral, é arremesso. Tem pressa para fazer a cobrança o Brian Borges. E o Atlético também vai mudar em Pedro Piscinato. 2 alterações pelo técnico Alex, saindo Ian Lucas, autor do primeiro gol, para a entrada do 17, Cauã Rodrigues, e saindo também o camisa número 7, Bruninho, para a entrada do 19, Léo Chu. Repetindo as alterações, Ian Lucas saindo com a 5 para a entrada do 17, Cauã Rodrigues, e saindo também o Bruninho com a camisa número 7 para a entrada de Léo Chu com a 19. Rádio Bandeirantes Campinas 85,7, diariamente necessária, foco total em você. Placar de 2-1, o time do Atlético vai vencendo a Macaca. Arremesso lateral, Diego Porfírio já faz a cobrança, soltando para Brian Borges, para Lucas Cunha. Abriu pela direita, vem David Braz, não avança, prefere o toque dentro do círculo central. Vem Brian Borges conduzindo lentamente lá pela esquerda.
Bola solta para Tarek, recuando para Lucas Cunha, inverte da esquerda para a direita, pisa em cima da risca da metade do campo, David Braz abriu lá na ponta pela direita, se manda Potker, não se mandou, prefere o toque por dentro. Vem pra bola Tarek para dominar, virando pela meia esquerda. 18 minutos passados do segundo tempo, 2-1. Diego Porfírio partiu em cima da marcação, tentou o cruzamento, tira. Diogo meteu o pé direito, ela sobra lá atrás no campo de defesa com a macaca. Sanasa, tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Placar de 2-1. A Ponte vai perdendo, Elvis domina dentro do círculo central. Boa jogada, abriu pela direita, levantamento, Lucas Justen. Tá mal Lucas Justen, mal da marcação, mal no cruzamento. Tigrão diz que o Cafu não foi para Belo Horizonte e o Lucas Justen parece que também não foi para Belo Horizonte. Qual foi a logística da Ponte, hein, Pedro Piscinato? A Ponte Preta saiu de Campinas no início da tarde da sexta-feira, pegou o avião em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, até Belo Horizonte. Chegando na capital mineira, pegou um ônibus e se deslocou até São João del Rei. Na tarde de ontem, realizou a última atividade no CT do Esporte Clube Bonfim, aí mesmo em São João del Rei, e hoje está enfrentando o Atlético. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos dos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina Jota, ele que marcou o segundo gol do time do Atlético na tabela, vem por dentro, passou raspando a cabeça do Ronaldo e sobrou para Diogo Silva. Ele pega e sai jogando lá atrás no campo de retaguarda. A bola tentava o Ronaldo, centroavante da equipe do Atlético, que marcou 3 gols nas últimas 2 partidas, mas dessa vez não conseguiu dominar, a bola ficou fácil, posse de bola da macaca. Domina o time da Ponte, Elvis em cima da risca da metade do campo, recua para Lucas Cunha. Faz o lançamento para Brian Borges, que marcou um golaço, foi o gol de empate. Mas depois o Atlético marcou o segundo gol, que também foi um golaço. Jota, tá 2-1 para o time mineiro, que tem como mascote um guerreiro e é chamado de Esquadrão de Aço. E vem pra bola, domina Jean pela direita, passou para Diogo Batista, lá pela ponta direita, recolhe, gira o corpo em cima da marcação, carrega, toca pela meia direita, bola recuada, vem no círculo central, lançamento de Lucas Beleze, trabalha no campo ofensivo pela esquerda o time do Atlético. Zeca dominou, rolou por dentro, Jota preparou o tiro, desistiu, preferiu o toque para Jean Cabeças, volta a bola para Jota. Jota limpou, levou para a linha de fundo, passa o pé direito em cima da bola e faz o recuo para Cauã Rodrigues. Avança, dominou, partiu, não bateu, preferiu inverter para Diogo Batista. Ele domina, soltando o jogo um pouco mais à frente lá pela direita para Juan Assis, gira, tenta levar, chega a marcação, ele recua, chamou outra vez Diogo, bola batida pela meia direita, se manda no campo de ataque, Ronaldo faz o giro em cima da marcação, bola para ele na linha de fundo, cruzamento, desvio em Lucas Cunha, no cruzamento do Juan Assis, é escanteio para o Atlético. Bater ou não? Eu também fiquei com a impressão que o Lucas Cunha, acho que deu impedimento. Impedimento assinalado pela assistente número 2, Nayara Lucena Soares, porque o Lucas Cunha realmente havia cortado, mas a jogada já não valia mais. Oi, Gregor. Tigrão. É o Tigrão. Seguinte. Oi, Tigrão. Tigral, Seguinte. fala aí, Tigral. A Ponte tem alguns jogadores se arrastando já, né? São 22, metade do segundo tempo. Lucas Cunha não anda mais.
Perdão, Lucas Cunha não, Lucas Justa. Lucas Cunha tá lutando. Outro jogador que não aguenta mais. Murilo Cavalcante. Esses dois têm que sair, hein? A intensidade deles está próxima de 0. E agora a Ponte começa a demonstrar aquele desgaste natural de uma pré-temporada mal realizada. Alguns jogadores sentindo mais, outros menos, mas todos sentindo muito. E o Atlético começa a ter a posse de bola com tranquilidade. Toca, vai, trabalha, vem, vira. Agora eu contei no último lance aí 12 toques, sem que ninguém da Ponte conseguisse chegar. Recua, adianta, recua, toca de lado, vem, vai. E a Ponte com pernas pesadas. É dramática a situação da Macaca pela condição física. E o Atlético administra, pelo menos nesse momento, com muita tranquilidade a sua vantagem. A Ponte não impõe nenhum risco nesse momento. Tudo pode mudar numa única jogada. Mas nesse momento a Ponte não impõe nenhum risco à equipe da casa. Pela falta de pernas, de mobilidade e inclusive não consegue ficar com a bola porque não consegue dominar, não consegue dar o combate, não consegue chegar e desmanchar o toque de bola dos mineiros. No balanço das horas tudo pode mudar, mas e aí, Gleger? A Ponte tem força técnica para minimamente buscar um empate? Batista, eu acho que tem sim. Tem algumas mudanças ainda, o treinador pode fazer, tentar jogar o time para frente. Você vê que o Atlético ele deu uma arrefecida também, né? O jogo ele é muito ruim tecnicamente. A Ponte, concordo com o Tigrão, sente na parte física, e aliás, eu até acho que o Kevson sai por causa do cansaço. Ele tem acontecido isso nas últimas partidas. Então vamos ver, tomara que a Ponte consiga. Tem o Elvis agora em campo, bola parada, né? Tem uma falta agora aí pra Ponte, quem sabe. Então na bola parada, numa jogada de efeito, a Ponte tentar empatar o jogo. Força técnica tem. Precisa ver se tem força física. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Mexe a Macaca, Pedro Piscinato. E sai um volante, entra um atacante. Deixa o campo o Tarek com a camisa 38 para a entrada do Luiz Felipe com a camisa número 11. Luiz Felipe, camisa número 11, já está no campo de jogo e a Ponte tem falta para ser batida pela meia esquerda. Elvis, o homem das bolas paradas. 4 homens na barreira. Elvis partiu o pé direito, bateu para fora. Muito alto, tiro de meta para o Atlético bater. Bem verdade que pegou muito mal o Elvis ali. Desperdiçou uma boa chance da Macaca. Apenas tiro de meta, o Atlético vai vencendo por 2-1. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Cobrança de arremesso lateral, vem Lucas Justen para fazer a reposição. Tem lateral no banco ou não? Não tem, né? Tem sim, Batista. Tem o Thales. Thales, contratado recentemente, né? Isso, estava no Vila Nova. Vem pra bola o time da Ponte, arremesso lateral, Lucas Justen. Mas inverteu, o árbitro deu arremesso para o Atlético. Atlético vai cobrar o arremesso no campo de defesa. Esse Luiz Felipe, não confundir com o antigo Luiz Felipe, que era volante, né? Correto, esse Luiz Felipe estava na Europa e é atacante. O outro Luiz Felipe, que estava na Macaca no passado, atualmente defende o Náutico. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br.
Placar de 2-1, o tempo vai se esvaindo. 27, quase 28. Elvis faz o lançamento aberto lá pela direita para Lucas Justen. Ele domina com uma certa dificuldade. Volta no Elvis para Murilo. Tentou passe aberto lá pela esquerda. O Murilo errou todos os passes que ele tentou no jogo até aqui. É impressionante. E depois o Brian Borges cometeu a falta para o Atlético bater. E no lance anterior, em mais um passe errado do Murilo, o Elvis fica louco, porque ele tá ali próximo do jogador camisa número 20, e aí ele tenta virar uma bola e perde a posse novamente. O Brian tem que fazer a falta. E o que o treinador tá esperando para botar o Baianinho no lugar do Murilo? Tá esperando acabar o jogo e a Ponte perder? Será que ele tá com problema de visão, ou tá com sono, dormiu no banco? Tem que mexer, pô. O cara não acerta um passe, não tem mobilidade, não marca, não chega. Domina o time da Ponte. Potker recolheu, tocou pela esquerda, avança, vem pra bola, partida, vai embora. Pancada de perna direita, a bola subiu, saiu. Lance construído pelo Brian Borges e o giro, a perna direita, a batida de Luiz Felipe, o primeiro lance dele no jogo, quase faz um golaço. Houve um desvio, escanteio para Macaca bater. Uma boa jogada individual do camisa 11 que entrou recentemente na partida, cortou para dentro, bateu de perna direita, como você bem disse, houve um desvio ali no camisa número 17, Cauã Rodrigues, escanteio para Macaca. Elvis partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, Jonathan chega de cabeça para afastar, tira, reboteada, a bola sobra, tem o time da Ponte, lançamento de Porfírio, meteu a bola cruzada na área, desvio de cabeça, vai para fora pela linha de fundo, estava lá na entrada da área o David Braz, desviou, vai mudar o time do Atlético, mais uma alteração. Mas a alteração só vai acontecer após a parada para hidratação. Quem está ali pronto para entrar é o João Miguel, camisa 16. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Arena Sicredi em Minas Gerais, Atlético 2, Ponte Preta 1. Principais públicos no Brasileirão ontem, São Paulo 0, Palmeiras 1 no Morumbi, 54 mil. Hoje Mineirão, Cruzeiro e Santos 0-0, 43.200. Lá em Curitiba, o clássico Atlético 2, Curitiba 0, 31.800. E caiu o último invicto, hein? O Bahia perdeu lá no Mangueirão de virada. Remo 4, Bahia 1, foi a primeira vitória do Remo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo parado para hidratação. Eu quero ouvir você, Gleger. Placar de 2-1. O time da Ponte está perdendo o jogo. Tá perdendo o Batista e não consegue criar oportunidades para tentar pelo menos empatar o jogo, né? A gente tava falando agora há pouco que pode pintar um lance de bola parada, o Elvis está em campo, o treinador está demorando para mexer, deveria colocar logo velocidade nesse time. Eu teria colocado o Baianinho no intervalo, tá? Para tentar modificar a situação, para tentar modificar o posicionamento do time. Para tentar alguma coisa, né? Tentar uma solução. Você vê que o Atlético, ele faz o quê? Uma manutenção de resultado, não pressiona mais, né? Gira de um lado para o outro, toca a bola para tentar segurar o resultado. E a Ponte não consegue evoluir. Com o Elvis em campo, fica um time mais lento, com mais qualidade, porém lento. Por isso que você tem que colocar velocidade à frente, para que o Elvis faça essa bola andar e o time, com a velocidade, tentar chegar mais perto do gol. A Ponte não criou absolutamente nada. O Glauco goleiro, é um mero espectador no segundo tempo. Então, essa é a minha expectativa, de que a Ponte possa ter um pouco mais a posse de bola, botar um pouco mais de velocidade para tentar empatar o jogo.
nesse momento, não dá para dizer que tá tranquilo, porque a Ponte não consegue evoluir, né? E o Atlético marca muito bem, é um time muito bem posicionado. A Atlético mudou. Saiu camisa número 8, Gian Cabezas, para a entrada de João Miguel com a camisa número 16, trocando ali, oxigenando o meio de campo, o técnico Alex. Partida reiniciada após a hidratação, placar de 2-1, o time do Atlético vai vencendo. Logo, os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Time do Atlético está vencendo o placar de 2-1. Saiu na frente, fez 1-0, a Ponte empatou. A bola bateu no árbitro agora, né? Não pode, pela regra, vai ser bola ao chão. Oi? Foi na bunda dele. É mesmo, Tigrão? Você observou a bunda do juiz? A bola bateu na bunda dele. Vem pra bola, domina pela esquerda o time do Atlético, que saiu na frente, fez 1-0, a Ponte empatou com um golaço do Brian Borges. E ainda no primeiro tempo, o Jota fez 2-1 para o time do Atlético e segue vencendo por 2-1. Abraço pro Gisélio Maruti. Rapaziada, continue me chamando de corneteiro, mas eu não dou braço a torcer para ninguém. Esse timinho da Ponte é um lixo. Ô louco, ele tá realmente cornetando. Fabiano Nobre, 10 anos atrás, conversei com um jogador da Ponte Preta dos anos 70 e ele relatou sua tristeza com o pobre futebol da macaca nos tempos atuais. Todos estão aqui no chat ao vivo na Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Porfírio cruzou a bola na área, em cima da marcação, que chega lá atrás, tirando, já se organizando para o contra-ataque. O time do Atlético que vence o jogo, placar de 2-1. Bola aberta para Juan Assis, ele ultrapassa a linha da metade do campo, conseguiu dominar com facilidade em cima do Murilo, que voltava na marcação. Brian Borges chega lá atrás, tira, afasta para Luiz Felipe, tentou um passe, a intenção era boa, hein? Para o Potker, mas no meio do caminho apareceu Lucas Beleze, só que o jogo foi paralisado. O Jota, desesperado, tá sentindo cãibras até no céu da boca em Pedro Piscinato. A expressão de dor ali do Jota entrega que já não aguenta mais, está muito cansado. O autor do gol da vitória parcial do Atlético até aqui, a equipe mineira vai vencendo por 2-1 na estreia da Série B, Batista. No chat, Paulo de Tárcio Silva Santos. Impressionante os erros de fundamento dos passes da Ponte. Ouvinte participando, Carlos Lemos Matozinho. Cafu nada. Bruno Lopes jogando muito mais, não está nem no banco. É uma informação por que o Bruno Lopes não foi para o jogo de hoje. Aparentemente ele está ainda discutindo sua permanência na Ponte Preta. O contrato dele saiu no BID no início da semana que passou. Na última segunda-feira saiu a reativação de contrato dele no BID. Está treinando, está à disposição, mas ainda discute questões contratuais. Nossa área, de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o Bate Pesado. Sempre das 11h30 até o meio-dia na Rádio Bandeirantes. Ouvinte aqui no chat, todos tiram o Elvis. E não dá. Tem que pôr, ele faz a diferença. O Elvis já está em campo. E aliás aconteceu um lance, né? No jogo anterior, Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense, eu disse que o Murilo entrou bem. Na minha visão, né? Ele entrou bem, mas não era para tirar o Elvis. Eu queria vê-lo atuando junto com o Elvis. E isso está acontecendo hoje
mas até agora nada. E o jogo está parado. Qual é o motivo, Pedro Piscinato? O zagueiro da equipe do Atlético está caído ali e após uma dividida com o Brandão ficou sentindo muito a cabeça ali, e a Ponte Preta vai preparar mais 2 alterações, mas antes o Atlético também vai mexer. Saindo camisa número 15 o Jota para a entrada do 13 Índio, e a segunda alteração da equipe do Atlético, a placa já vai levantar ali, o Índio já está em campo, saindo, não, foi uma só no Atlético, e na Ponte Preta 2. Saiu Potker para a entrada do Baianinho, William Potker deixa o campo com a 9 para a entrada de Baianinho com a camisa número 26, e agora entrou também o David da Hora com a camisa número 18. Quarto árbitro vai levantar a placa ali para a gente confirmar quem saiu para a entrada do David da Hora. Daqui a pouquinho eu trago a substituição completa, Batista. Sanasa, tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Placar de 2-1, o time do Atlético vai vencendo o jogo. A Ponte vai perdendo na estreia da Série B 2026. Placar de 2-1, saiu na frente o Atlético 1-0, a Ponte empatou primeiro tempo e ainda no primeiro tempo o Atlético fez 2-1. Portanto, todos os gols no primeiro tempo do jogo. No segundo tempo estamos com 39 e nada de gol. Domina Zeca para o time do Atlético e faz o passe para Cauã Rodrigues. Abriu lateralizando a jogada pela esquerda. Trabalha Índio, tenta levar na frente, o árbitro parou, marcou falta. Falta para o Atlético pela esquerda e fica reclamando Lucas Justen. Mas a falta está marcada, é falta para o time mineiro, Pedro Piscinato. Fica reclamando, mas realmente cometeu a falta o lateral da Macaco, Lucas Justen, em cima do Pedro Oliveira. O Pedro Oliveira entrou com a camisa número 21 na equipe do Atlético no lugar do Juan Assis, Batista. Falta pela esquerda, vem o time mineiro. Está posicionado para a batida, 40 minutos do segundo tempo. Momento de grande expectativa. Vem para a bola Jonathan. Partiu, bateu no pé da barreira. Reboteada, a bola vai sobrando com o time do Atlético que vai vencendo o jogo. Índio meteu o pé direito, levantou na área. A bola vai saindo para a linha de fundo. É tiro de meta. Lucas Justen ia reclamar de uma falta ali dentro da área, desistiu. É tiro de meta para Macaca bater. E confirmando as 2 últimas alterações da Ponte Preta, saiu o Murilo, camisa número 20, para a entrada do David da Hora com a 18. E como eu já informei, saiu também o William Potker com a 9 para a entrada do Baianinho com a 26. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E aí, Tigrão, o Brian Borges na função anterior estava muito bem. Com as alterações, ficou isolado lá na esquerda e ele caiu na vala comum dos demais jogadores aí. A Ponte sem força para empatar, hein, Tigrão? Não teve uma boa leitura de jogo hoje não, o Rodrigo Santana, né? Brian Borges tem muito potencial. Numa que ele foi por dentro, ele fez um golaço, empatou o jogo no primeiro tempo, mas fica lá trombando agora, né, com o Porfírio, e não aconteceu mais nada. E cá entre nós, né, na boa aqui, na moral, pô, será que o Murilo Cavalcante justificou ficar em campo até 40 no segundo tempo, errando todos os passes e andando em campo? Sei não, hein? Demorou uma eternidade e o time da Ponte se arrasta em campo. Não tem poder de reação.
Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Zeca, pé direito, bateu, vai embora. Bateu de longe, pé bom, né? O pé direito, apesar de que ele joga na lateral esquerda. Mas é destro, mas errou o gol, Pedro Piscinato. Em uma jogada que começou numa falha da defesa da Ponte Preta, foram tentar sair jogando ali próximo à área da Macaca, acabou errando o passe e o Zeca teve a oportunidade de ampliar o placar, mas mandou para fora do gol. A Ponte Preta vem no ataque. Vem o time da Ponte pela direita no campo de ataque, placar de 2-1, tá perdendo o jogo no cruzamento, tira, afasta lá atrás de qualquer jeito, Cauã Rodrigues, arremesso já cobrado, vem o time da Ponte, domina Brian Borges, agora ele está aqui pela direita, bola recuada, vem para David Braz, para Lucas Cunha, neste momento o time inteiro da Ponte no ataque, lançamento lá para dentro da área, penetra, vem Luiz Felipe, o árbitro parou, marcou falta. Tá caído lá dentro da área, Luiz Felipe, falta. A falta foi na entrada da área. Falta para Macaca bater, Pedro Piscinato. Falta cometida pelo Cauã Rodrigues. Ele tenta dominar ali, a bola acaba subindo um pouco e no momento em que o Luiz Felipe tentava ajeitar de cabeça para o Brandão, o próprio Cauã Rodrigues levanta ali o pé na altura da cabeça do Luiz Felipe, acerta o atacante da Macaca. Falta para Ponte Preta na meia-lua. Quem sabe agora o empate, Batista? Quem sabe agora o empate, Elvis, o homem das bolas paradas. A Ponte tem um especialista. Quanto tempo, Edu, que o Elvis não marca um gol de falta? O último foi no derby, né? Naquele 1-1 majestoso, tá aqui, tá marcado no papel aqui. Quer ver, tem uns controles de falta 2 de agosto. 2 de agosto, de 24, é quase um ano, hein? Então anota aí, Edu, vai ser agora, hein? Tá aqui é o no gol papel, de empate. Mais um no papel. 44 minutos do segundo tempo, 2-1, o time da Ponte vai perdendo, a Atlético tá na frente. Elvis vem pra bola, Diego Porfírio também está ali próximo da bola para tentar confundir a barreira do time mineiro. Elvis toma posição para batida, entrada da área, a bola na risca da meia-lua frontal à grande área. Elvis parte o pé direito, bateu! Palma! Glauco! Foi lá em cima, foi buscar, trocou de braço, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. Elvis na cobrança de escanteio, levantou na área, David Braz, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, cruzamento na cobrança de escanteio. Mas antes a falta do Elvis e a defesa do goleiro do Atlético, Pedro Piscinato. A gente comentou do último gol do Elvis de falta, que foi justamente um derby, e ele repete a forma de bater. Uma falta muito próxima à área adversária, ele apenas tira o peso da bola e o Glauco, goleiro do Atlético, pula para fazer uma grande defesa e impedir o que seria o gol de empate da Macaca. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Glauco, ele que tem 1,89 m, envergadura de aço, Gleger. Defesaça, né, o Batista? Defesa, foi bem demais. Aliás, o Elvis, ele tem uma facilidade em passar a bola por cima da barreira, né, mesmo próximo do gol, impressionante. Que defesa bonita, pra mim, já vou me adiantar, a defesa do jogo, tá? 8,25. Bom, Edu, você me perdoa, né? Porque eu não contava com essa defesaça. Eu contava com a excelência em cobrança de falta do Elvis. Mas tem o goleiro, esse é o problema, né, Edu? É um problema, tava vendo falta, olha, falta é um fundamento que é tão raro hoje. Você vê, 2024 a Ponte teve 4 gols de falta. 2023 a Ponte teve 2 gols de falta. 2022 teve 1 gol de falta. 2021 a Ponte teve 3.
2020, eu vou parar por aqui. É coisa rara, mas quando sai o Marco? O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Mais 8. Mais 8, placar de 2-1, o time do Atlético tá vencendo. Partiu, vai pra área, pé direito, bateu, pega e não solta Diogo Silva. Batida de perna direita, Léo Chu pegou firme e não soltou o Diogo Silva. Léo Chu deu um drible ali no David Braz, saiu cara a cara com o Diogo Silva, mas não pegou como gostaria. O goleirão da Macaca conseguiu fazer mais uma defesa. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop, sempre ao seu lado. Esse Atlético foi fundado no dia 27 de junho de 1909, mas no profissional desde 2018. Começou na última divisão do Mineiro e também do Brasileiro e veio chegando, né? Passando, conseguiu chegar na Série B do Brasileiro e na Série A1 do Campeonato Mineiro, mas caiu para a segunda divisão no campeonato desse ano. Portanto, hoje é um confronto de rebaixados em campeonatos estaduais, porque a Ponte também foi rebaixada no Campeonato Paulista. Cruzamento na área, deu rebote, a bola voltou. Brian, pé direito, bateu fraco, Brian Borges. Tiro de meta para o Atlético bater. E essa aqui é apenas a segunda participação do Atlético na Série B. No ano passado, a equipe mineira ficou na 15ª colocação, conquistou 44 pontos e já vai somando os 3 primeiros nesta temporada. E pintou um amarelo ali pro Luiz Felipe, né? Isso, em um lance com camisa número 21 da equipe do Atlético, o Pedro Oliveira, o camisa 11 da Macaca, acabou sendo amarelado. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Alô, Sato Pai, Sato Filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Curtindo o som da Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência. Placar de 2-1. O Atlético vai vencendo a Macaca. Copa do Brasil, o Atlético passou, tirou o Sport Recife. E na estreia da Série B, tá vencendo a Ponte pelo placar de 2-1. Domina, gira, vai pra marcação, Brian Borges por baixo no carrinho, falta. Paralisa a arbitragem, vai marcando a falta. Bola parada, João Miguel tá no solo, tá sentindo. E a falta é pro Atlético bater. Foi muito inteligente ali o João Miguel. Ele viu que o Brian Borges vinha, ia conseguir roubar a bola, colocou o corpo ali e acabou sofrendo a falta. Falta que o Zeca, capitão da equipe mineira, se prepara para cobrar. 51. Vai terminar daqui a pouco, são 8 minutos de acréscimo, vamos a 53. 2 são os candidatos, Jonathan, camisa 3, e também o Zeca, lateral, camisa 6. Partiu o Zeca, bateu muito mal, longe. É tiro de meta para Macaca bater. Pegou muito mal de perna direita ali o Zeca, mandou por cima do gol do goleiro Diogo Silva, que rapidamente já repôs a bola em jogo. Repôs a bola em jogo e já tem uma falta lá pela esquerda no campo de ataque. A falta foi no David da hora. Falta pro Elvis bater, Pedro Piscinato. E aí o Elvis reclama que o atacante Léo Chu está ali fazendo cera, está em frente à bola. O Elvis reclama. O Léo Chu está enxuriçando.
E o Elvis ficou muito bravo, mas já vai fazer a cobrança. Elvis partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, Ronaldo tira, a bola voltou, Elvis dominou para Brian Borges, partiu pela meia esquerda, a bola rolada por Filho, pé canhoto, cruzou na área, tirou de qualquer jeito o zagueiro Luiz Beleze dentro da área. A bola volta com a Macaca, mais lá atrás do campo de ataque, vai sobrar pela direita. Domina em cima da marcação, Ronaldo partiu em cima, não tá valendo, hein? É uma falta marcada em cima do Lucas Cunha e ainda vai sair o cartão amarelo. Falta do Ronaldo em cima do Lucas Cunha e quem assinalou a falta foi a assistente número 2, a Nayara Lucena, e depois o Ronaldo acabou chutando a bola ali, recebeu o cartão amarelo, o atacante do Atlético. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Atenção, produtos Stack com 10% de desconto com pagamento à vista. Oferta valendo enquanto durar o estoque. Apita o árbitro Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Termina o jogo. A Ponte perde na estreia, Atlético 2, Ponte Preta 1. A Ponte, portanto, é derrotada na largada do campeonato. E a matéria do jogo estará no portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias da Ponte Preta e também do Guarani. E na sequência vem aí Edu Pinheiro e o apito final aqui na Bandeirantes. Valeu, gente, muito obrigado pela enorme audiência. Tchau! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Público não divulgado, derrota da Ponte 2-1. Pedro Piscinato, seu destaque. Quais as modificações então que a Ponte teve hoje, Pedrão?
Ponte Preta começou com o Lucas Justen na direita no lugar do Pacheco, Murilo Cavalcante também ganhando uma posição entre os titulares, além deles o Jonathan Cafu e também o Brandão. 4 alterações no total em relação à última partida. Macaca estreia com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B e agora volta a campo só na próxima semana. Dia 1º de abril, quarta-feira, 21 horas, vai receber o Ceará no Majestoso pela segunda rodada da Série B, Edu. Um abraço, Pedrão. Valeu, Edu, até mais. Bom, gente, vamos comentar. Tigrão começando. É o seguinte, o Elvis começou no banco, entrou a 13 do segundo tempo no lugar do Jonathan Cafu. Olha, os gols do Atlético foram de volantes e os ambos no rebote, gols de rebote, tá? A 26 minutos do primeiro tempo, Ian Lucas, 1-0 Atlético, a Ponte empatou aos 46 com o Brian Borges, uma ligação direta. O goleiro da Ponte dá um chutão. O Brandão escora de cabeça, Brian Borges domina, avança, sai da marcação e chuta na entrada da área, empatando. Mas não deu tempo de pegar e comemorar, porque na sequência o Jota, volante, rebote, fora da área, chutaço no ângulo, 2-1 e ficou nisso. O goleiro Diogo Silva, 3-4 boas defesas. E olha, aos 45, o Luiz Felipe, atacante da Ponte, sofre falta. Na meia-lua, o Elvis cobra e o goleiro Glauco se joga no ângulo e pimba para escanteio. Vamos comentar, Tigrão. Atlético 2, Ponte 1. A Ponte não pode reclamar de absolutamente nada. O Atlético foi melhor, foi mais organizado e a Ponte conheceu, lamentavelmente, a sua primeira derrota dentro da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Um time desconexo, muito mexido para início, não funcionou com Tarek, com Murilo Cavalcante, como 2 volantes, tentando um ou outro sair para o jogo, mas sem ter essa característica. A gente imaginava o Brian Borges por dentro, mas ele na maior parte do tempo, na primeira etapa, jogou fazendo ainda aquela segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo. No momento em que a Ponte consegue empatar o jogo, ele estava por dentro e ali ele rende, que ele chuta muito forte, bate bem na bola, empatou o jogo aos 44 do primeiro tempo. A Ponte tinha tomado o gol do Ian Lucas a 26 do primeiro tempo. Então, algo de reação na primeira etapa, o gol de empate a 44 e aí um vacilo, todo mundo olhando e a Ponte toma o segundo gol. E ao tomar o segundo gol, vai para o intervalo perdendo de 2-1 e volta para o segundo tempo e não tem poder de reação. Essa é a grande realidade. Então o time não deu liga, divorciado, muito espaçado, perdendo o meio-campo, vulnerável demais pelo seu setor de lateral direita e com um ataque inoperante, que corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, mas a bem da verdade, fora uma falta batida pelo Elvis de dentro da meia-lua no finalzinho do jogo, que o Glauco, goleiro do Atlético Clube, vai buscar lá na gaveta. Fora isso, ele não trabalhou durante os 90 minutos mais acréscimos. Sendo assim, a Ponte lenta, sem explosão, segundo tempo demonstrando um desgaste físico impressionante, não conseguiu pressionar o homem da bola, não conseguiu empreender uma marcação que induzisse o Atlético Clube a erros, e aí eles tocaram a bola, administraram, esperaram o tempo passar, baixaram as linhas, mas valorizaram muito a posse de bola, e a Ponte assistiu isso sem criar praticamente nada. Preocupante a estreia da Ponte na Série B. O time não foi bem, desorganizado, divorciado, lento e sem poder de reação, aceitando passivamente uma derrota que era esperada, mas nós tínhamos a expectativa de pelo menos um empate que acabou, infelizmente, não acontecendo. Edu Pinheiro. Resultados da primeira rodada da Série B. Ontem, Vila Nova 2, CRB 2, Ceará 1, São Bernardo 1, Operário de Ponta Grossa 1, Atlético Goianiense 0. Essa surpresa, hein? Surpreendente. Botafogo 4, Fortaleza 0 lá em Ribeirão.
4-0 Botafogo, Thiago Carpini, técnico Fortaleza. Cuiabá Esporte 0-0. Hoje, encerrados, Avaí 2, Juventude 0, Náutico 0, Criciúma 1. Terminou, Goiás 3, América Mineiro 1. Aqui Atlético 2, Ponte 1. E no comecinho, Novo Horizontino Londrina 0-0. Gleger, a boa notícia, ou pelo menos menos ruim, é que a Ponte, embora derrotada, termina como 15ª. Porque o Náutico, o Atlético Goianiense, o América Mineiro, o Juventude e o Fortaleza tiveram derrotas piores, ou a mesma quantidade de gols sofridos, mas não marcou gol. 15ª começa a Ponte, depois dessa derrota, 2-1 Atlético, e você comenta, Gleger. Edu, assim, a Ponte não fez por onde, né? Não fez por onde. Eu acho que o treinador se equivocou nas mudanças. Eu, por exemplo, falei isso no intervalo, a questão do Murilo Cavalcante. Ele mexeu num setor do campo que não teve problema, né, no último jogo. Não entendi também. Pode ser que seja desgaste, pode ser que seja isso, né? Mas eu não teria mexido. E eu falei antes de começar o jogo que eram muitas mudanças, né, de um jogo para o outro, para um time que está buscando o melhor entrosamento, o melhor encaixe, a melhor escalação. Agora, não dá para você ficar trocando todo jogo, né? Todo jogo mudando. Então, por exemplo, Jonathan Cafu não pegou na bola, né? Não jogou nada, absolutamente nada. É um jogador que foi contratado para ser titular? Foi. Mas, por exemplo, dá uma sequência para o Baianinho, que jogou a última partida, não foi bem, mas a sequência pode dar um encaixe melhor. O Brandão, por exemplo, fez por onde ser titular da Ponte hoje? Então são detalhes, né, que às vezes acabam atrapalhando no resultado. A Ponte melhorou depois que entrou o Elvis, né? Depois que ele fez as mexidas, a Ponte deu uma melhorada. Tentou uma coisa diferente, né? Bola parada, mas enfim, não tinha forças, não conseguiu reunir forças para tentar pelo menos empatar o jogo. E o Atlético faz o gol, logo a Ponte faz o gol de empate, logo em seguida o Atlético faz o segundo gol. Vem o intervalo. A partir daí, meu amigo, o Atlético fez uma manutenção de resultado. O Alex não arriscou absolutamente nada. Trocou uma peça pela outra para dar uma oxigenada no time, mantendo a mesma estratégia e o mesmo esquema. E a Ponte não conseguiu evoluir porque, claro, esbarrou numa boa marcação, esbarrou num time organizado, mas não teve, né, contundência para chegar, para pressionar, para fazer, por exemplo, o goleiro Glauco trabalhar mais. Fez aquela defesa na falta do Elvis só. Não fez mais nada o goleiro da equipe do Atlético. Então, Edu, eu acho que o treinador hoje pode ser sim responsabilizado. Porque eu não gostei do que vi, eu não gostei do posicionamento, eu não gostei da estratégia e muito menos, eu não gostei da escalação de começo. Olha, Brasileirão, ontem, Bragantino 1, Botafogo 2, mesmo vencendo o Botafogo demite Martim Anselmi, o argentino foi demitido. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Palmeiras 1, gol do John Arias, 54 mil no Morumbi. Hoje, Vascão da Gama 2, Grêmio 1 e Renato Gaúcho em 20.600 de público em São Januário. No Mineirão, Cruzeiro e Santos 0-0, 43 mil de público. Neymar não jogou nem o Gabigol. Gabigol ainda pertence ao Cruzeiro. Atlético Paranaense 2, Coritiba 0, no clássico lá de Coritiba. O pau comeu solto na rua. 31 mil de público. No Mangueirão, a primeira vitória do Remo e caiu o último invicto. Remo 4, Bahia 1. No segundo tempo, Vitória 1, Mirassol 0, Mirassol, zona de rebaixamento, não vence faz tempo, Inter 2, Chapecoense 0, 20-30, Corinthians e Flamengo. Olha, Palmeiras líder 19, São Paulo em segundo 16, Fluminense terceiro 16, em quarto Bahia 14. Olha, os últimos aqui, o Santos é o primeiro fora com 7, os 4 últimos, Botafogo 6, Mirassol 6, Remo 6, Cruzeiro 4, Cruzeiro, a única equipe que ainda não venceu. Vamos aproveitar esse toque maravilhoso e anunciar aqui o craque do jogo. O craque do jogo. Ai. Atlético 2.1, Diogo Silva jogando todo de azul hoje, hein? Pegou uma, pegou duas, pegou 3. Oi, Batistão, o craque.
Alô, meu caro Edu Pinheiro, grande abraço pra você e pro amigo ouvinte do apito final, o melhor pós-jogo do rádio brasileiro. Brian Borges, pra mim, é o craque do jogo. Esse cara luta uma barbaridade, é valente, é guerreiro, cria oportunidades, marca gols. Hoje marcou mais um golaço, mas está jogando praticamente sozinho. Eu não posso deixar de votar mais uma vez no Brian Borges, porque ele é o que está se salvando aí no time da Macaca, que perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Já tinha sido desclassificada também na Copa do Brasil. Então, para mim, Brian Borges é o craque do jogo. Edu, prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva e agora dentro do apito final. Valeu, meu amigo, um grande abraço, tchau! Meu queridíssimo amigo, tchau pra você, grande Batistão. Ó, eu falei no Concentração, Pedrão, quanto tempo não marca o William Potker? Faz um ano, Edu. Dia 15 agora, semana passada, dia 15, completou um ano que o William Potker não marca, jogava no Atlético Goianiense. Depois ele foi pro CRB e veio pra Ponte. Ô Pedro Piscinato, qual foi o último gol do Brandão? 10 meses que não marca. Qual foi o último gol do Cafu? Cafu estava no Botafogo de Ribeirão. 10 meses que não marca o Cafu. Então marca o Brian Borges. Pedro Piscinato, o craque. Oi, Edu, de volta aqui no apito final para eleger o craque da partida. Meu voto hoje vai para o Diogo Silva. O goleiro da Ponte Preta fez aí no mínimo 4 defesas importantíssimas, impedindo que a equipe do Atlético aumentasse ainda mais a vantagem no placar. É bem verdade que a Ponte Preta pouco fez no setor ofensivo e lá atrás o Diogo Silva mais uma vez impedindo um placar ainda maior, impedindo uma derrota ainda mais elástica da Ponte Preta. Edu. Obrigado, Pedro Piscinato, parabéns pelo seu trabalho. Gleger, alô Gleger Zorzinho, craque. Apesar de ter falhado no primeiro gol do Atlético, para mim o Diogo Silva salvou a Ponte de levar uma goleada. Para mim, Diogo Silva, o craque do jogo. Olha, Tigrão, vamos lá. No cacuete da votação, segundo boca de urna, Brian Borges, você vai votar pelo gol que fez ou Diogo Silva, mesmo tendo um probleminha aí no primeiro gol, mas pelas defesas que fez, Tigrão? Vou com Brian Borges. Aliás, você que tem todos os papéis, não. Você que tem tudo anotado, tem bastante. Você que não perde uma, não sei se você que está sempre muito atualizado, anote aí. Anota. Nos últimos 4 jogos, a Ponte marcou 3 gols. Todos eles do Brian Borges. Foi. E ele é, para mim, o craque do jogo. Contra o São Paulo, no último do Paulistão, né? Derrota 2-1. Isso. Depois 1-0 em cima do Guarani de Bagé. Aí não marcou contra o Atlético Goianiense e volta a marcar hoje. Quer dizer, um time que contratou tantos atacantes, né, tem um lateral direito improvisado de segunda linha pela esquerda, às vezes vindo por dentro na faixa central, como artilheiro do time. Então, isso aí, ó, por si só, mostra o quanto tem gente devendo nesse elenco da Ponte. Olhando no seu papel aí, a pergunta é: com quantos atacantes a Ponte terminou o jogo? Terminou com um punhado, né, Edu? Brandão? Um punhado. David da Hora, é atacante. É. Baianinho, pra mim é atacante, 2. Brandão. Luiz Felipe, esse entrou bem, hein? Esse entrou bem. Sofreu a falta, esse né? Precisa ser... Não, e fora isso, participou bastante. Lutou, tentou construir, no confronto 1 contra 1 ganhou alguns duelos. Brandão, atacante, então vamos lá. Vamos lá, Baianinho, Brandão, David da Hora e Luiz Felipe. 4. Terminou com 4 atacantes e anote aí para você ver o quanto a equipe do Atlético Clube não correu riscos. A Ponte tirou os 2 volantes, terminou o jogo sem nenhum volante. Botou alguém ali para preencher espaço, o próprio Brian, o Elvis às vezes um pouquinho atrás, mas não tem característica de marcação. E a Ponte tirou
Tarek veio com Luiz Felipe, um volante por um atacante. Tirou Murilo Cavalcante e botou David na hora, mas esse entrou aos 40 do segundo tempo. E mesmo assim a Ponte não sofreu nenhum contra-ataque mais agudo, porque a prioridade da equipe da casa foi tocar, valorizar, ficar com a bola, e a Ponte, pernas pesadíssimas, assistia. Porque o adversário só toca de pé para pé e fica um longo tempo com posse de bola quando ele não é pressionado. E quem é que não consegue pressionar? Quem não tem pernas para fazê-lo. Boa noite, Edu. Esse treinador não tem a cara da Ponte, não tem vibração, não tem nada a ver com a nega véia. Afinal, não colocou o nome, né? Final 25-19. Atenção, de Paulo e Rita Maluca, de Jacumã, Conde, na Paraíba. Edu, técnico é muito fraco e pelo jeito teimoso também. Murilo foi pra matar a paciência. Cheguei mais aqui. Santino Martins. Amigos da Band, sem pagar salários, jogador não joga. Agora, o indicativo de que o Pacheco pediu para sair, já é um indicativo que preocupa todos nós de umas vezes. Será que vai começar de novo? Atraso de salário, transfer ban, de repente se pintar, depois de um jurídico trabalhando. É terrível, hein? É terrível. A Ponte não dá assim nenhuma segurança, ou né, que está melhorando, que a todo momento você fica pensando nisso, naquilo. Seja o que Deus quiser, depois de um mês que a Ponte rebaixada no Paulista, quer dizer, já está fora da Copa do Brasil, já começa com derrota na Série B. Vamos tocar aqui, vamos dar faturada, a gente volta já com a defesa do jogo. Agora 20-22 aqui, Atlético 2, Ponte 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Lá em São João del Rei, a ponte com Diogo Silva, Lucas Justen, David Braz, Lucas Cunha e Kevinson, depois Diego Porfírio, Murilo Cavalcante, depois David Davora, o Tarek, depois Luiz Felipe e Brian Borges. Jonathan Cafu, depois o Elvis, que entrou a 13 segundo tempo, e Potker, depois Baianinho, e o Brandão, técnico Rodrigo Santana, o Atlético de Glauco, Diogo, Jonathan, Lucas Beleze, Zeca, Ian Lucas, depois o Cauã Rodrigues, Bruninho, depois Léo Ju, Jean Cabezas, depois João Miguel, e Jota, depois Índio, e o Ronaldo, e mais o Juan Assis, depois Pedro Oliveira, técnico Alex de Souza, o Alex, grande meia, do Curitiba, do Palmeiras, que marcou aquele gol do Rogério Ceni, deu um chapéu no Rogério Ceni, ídolo lá na Turquia, né? Esse é o Alex. Árbitro Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, é do Pará. Amarelo para a ponte, Lucas Cunha e Luiz Felipe. E pro Atlético mais dois aqui, Jonathan e o Cauã Rodrigues. Os gols no primeiro tempo, a 26 minutos, o Ian Lucas. 1-0 Atlético, a ponte empata com o Brian Borges aos 46, mas na saída da bola, já aos 48, o gol da vitória do Atlético foi do Jota, também volante. 2-1, Publi Renda não fornecidos. A ficha técnica de Atlético 2, Ponte 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, só complementando aqui a ficha técnica, público em São João del Rei, 3.217 com 38 mil de renda. E olha, terminou no Brasileirão, vitória do Internacional, Inter 2, Chapecoense 0. Tá terminando acréscimos lá em Salvador, Vitória 1, Mirassol 0. Mirassol, zona de rebaixamento, o Inter saiu e começa na Neoquímica, Corinthians e Flamengo. No Horizontino, Londrina, último jogo da Série B, está com 33 do primeiro tempo, 0-0. Vamos então à defesa? A defesa, vamos lá, 24 segundos de jogo. Olha o Diogo Silva já trabalhando. Começa o jogo, o time do Atlético vem pro campo de ataque, Bruninho invadiu a área, bateu, defendeu Diogo Silva. Primeira defesa do goleiro da Macaca, Bruninho arrancou, entrou na área e bateu firme. Diogo Silva fez a defesa, Pedro Piscinato. Mas sabendo que a vida não seria fácil, o Diogo Silva, logo na sequência, aos 6 minutos, tudo no comecinho, de novo, Diogo Silva Batista. Vem o Atlético, Bruninho pra Ronaldo, bateu, Palma! Diogo Silva mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio, grande defesa. Diogo terminou Silva. O primeiro tempo, 2-1 Atlético, começa o segundo tempo, ponte desatenta, vai com tudo o Atlético, 2 minutos. Sabe aquele chute cruzado que o Diogo Silva se joga, dá um soco, evita, porque o Bruninho ia ficar com ela. Se o Diogo Silva não se joga, se não dá um soco, sobraria para Bruninho. De novo na bola, Diogo Silva. Já cobrou a falta. Domina Jean pela esquerda. Se manda, arranca, levou na perna direita. A bola cruzada, Diogo Silva. Vem de soco, afasta, tira. Manda lá pra lateral em arremesso pro time do Atlético. Peraí, vamos lá, vamos até a Neoquímica, vamos lá. Tem gol na Neoquímica? Flamengo 1, Corinthians 0. Hugo pede desculpa pra todo o time do Corinthians. Agora gol dele, Paquetá. Gol da emoção maior do futebol e essa emoção, Paquetá, que você proporciona a torcida do Flamengo. Há 2 minutos e 30 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Flamengo 1, Corinthians 0 na Neoquímica. Valeu, Ulisses Costa, você volta daqui a pouco na íntegra. É o Hugo Souza que acabou de ser convocado para a seleção, né? Falhou pelo jeito aí. Bom, vamos lá. A defesa do jogo, falta a última, é isso? A última, 45 segundo tempo. O Luiz Felipe sofre uma falta, atacante da Ponte, e o Elvis, que entrou há 13 minutos, vai cobrar a falta. Vamos lá, Elvis na meia-lua.
Elvis, partiu o pé direito, bateu! Palma! Glauco! Foi lá em cima, foi buscar, trocou de braço, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. Elvis na cobrança. Oi, Gregor, é o que temos e a defesa? Seria o gol de empate da Macaca. Essa defesa do Glauco, pra mim, é a defesa do jogo. Você, Tigrão? Vou atrás do Gleger. Lance que Carlos Batista narra de novo exatamente assim. Elvis, partiu o pé direito, bateu! Palma! Glauco! Foi lá em cima, foi buscar, trocou de braço, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. Elvis na cobrança de escanteio, levantou na área, David Braz, vai embora! Olha, Brasileirão terminou, Vitória 1, Mirassol 0, faz tempo que o Mirassol não vence, Mirassol entra na zona de rebaixamento e na Neoquímica, no comecinho, gol do Flamengo, hein? Corinthians 0, Flamengo 1. Olha, os 4 últimos do Brasileirão, começa, olha, o Santos é o primeiro fora da zona, com 7. Depois os 4 últimos, Botafogo 6, Mirassol 6, Remo 6 e Cruzeiro 4 pontos. O que é isso, hein? A única equipe que não venceu. O Palmeiras comanda com 19, o Flamengo com esse gol, agora é vice-líder com 16, olha, os de sempre, hein? Flamengo 19, olha, Palmeiras 19. Flamengo com esse gol, segundo 16. Em terceiro, São Paulo, 16. Em quarto, Fluminense, 16. O Bahia, que perdeu a invencibilidade, é o quinto colocado com 14. E o Corinthians, 11º com 9. Olha, eu voto... acabou de comer, Tigrão? Não, já tinha acabado. Então, faz tempo. Vamos então lanchinho aqui, um queijinho quente aqui. Bom, né, só para fechar o domingo, né? É importante. Edu, sabe por que o Hugo Souza pediu desculpa? Não, Tigrão, o que aconteceu lá? É uma deficiência que ele tem, é um grande goleiro, acho que a convocação é justa, mas ele tem que aprimorar esse negócio de jogar com os pés, né? Foi sair jogando uma bola limpa. Que besteira, rapaz. Deu no pé do atleta do Flamengo, que ligou rápido pro Pedro, o Pedro rolou pro Paquetá, que fez o gol, sem que o Corinthians voltasse a tocar na bola. Ou seja, erro, mas assim, infantil, elementar de saída de bola do senhor Hugo Souza. Mas lá em Chapecó também teve uma, a gente fez jogo Chapecoense e Corinthians, né? Fez uma dele também, a bobeada. No segundo tempo, ele foi dar pro zagueiro também, acabou dando na fogueira e a Chapecoense quase fez. Esse problema de toquinho, tá cheio de toquinho, hoje é tudo moderno, tem que ter toquinho na área, tal, sair jogando. Vou te contar, viu? Eu nunca vi o Carlão Ganso, do alto da sua experiência, hoje com 70 anos, com 3 Copas do Mundo nas costas, eu nunca vi o Ganso com essa frescura. Grande goleiro para defender. Voltou para ele, tá livre alguém para receber, vai tocar. Se não tem convicção, dá um chutão, pô. Deixa pros caras se virarem lá. Agora hoje todo mundo acha que é craque jogando no gol, né? Que é armador, que é meia. Aí de vez em quando, tá aí. Corinthians em casa, 2 minutos e meio, toma o gol. Vamos para o gabarito. Olha o gabarito. Gabarito do jogo. Atlético 2.1. Oi, Gleger, a nota do jogo. 5. Tigrão. 4,5. Diogo Silva, pelas defesas que fez, mas a observação no primeiro gol do Atlético, Gleger. Falhou no primeiro gol, mas foi bem no jogo. Pra mim foi o craque, inclusive. 5,5. O escanteio é cobrado, o Potker tira de cabeça, a bola vai pra fora da área, alguém pega o rebote e chuta, e ela foi em cima do Diogo Silva. Ele, né, com as mãos abertas assim, rebateu. Poderia ter colado de lado ou espalmar por cima. Ele rebateu, e no rebote fica com o Ian Lucas, que chuta, ainda bate no defensor da Ponte,
mas poderia ter evitado, daí do porquê de ter baixado um pouco a notinha dele. Lateral direita, teve estreia, Lucas Justin, jogou o tempo todo, Pacheco pediu para sair, não quer mais jogar na Ponte. Lucas Justin, várias observações, problemas físicos, marcação, o segundo gol sai do cruzamento do lado dele, essas e outras, hein, Tigrão? Lucas Justin. Foi muito mal, nota 3 e o Júlio, além do Thales que eu não vi ainda, o Thales estava no banco. O Júlio, lateral direito da base, é muito melhor que ele. Hoje, uma válvula, uma peneira. Ali um ponto vulnerável, uma avenida Ayrton Senna. Nota 3. David Braz e Lucas Cunha, zagueiros. Dupla de zaga, Greger. Edu, eu acho que não comprometeram. Não foi, na verdade, a Ponte toma 2 gols, mas não foi falha dos zagueiros. Nota 5 para os dois. David Braz, Lucas Cunha, Tigrão. 5. Lateral esquerdo, Kevinson. Foi até 13 segundo tempo, eu até anotei aqui. Naquela segunda defesa, o Diogo Silva, o Greger, o chute do Ronaldo, lá no comecinho, mas na segunda defesa, o Tigrão fez uma observação da falha do Kevinson na meia-lua, no bico da grande área, acabou perdendo. E possibilitou que ficasse com o Ronaldo e chutasse. Mas quando foi substituído, o Tigrão falou, olha, tava bem, o Kevinson deu uma melhorada. Enfim, Kevinson, na sua opinião, Greger? Também acho que foi bem. Nota 5. Eu citei o seu nome, Tigrão. Direito de defesa ou confirmação? Kevinson. É bom jogador. Primeiro tempo ele fez uma jogada muito bonita, né? Deu um tapa na frente, fez o cruzamento. É um jogador que tem força. Eu acho que sentiu, se não contusão, tomara que não seja, mas pelo menos um cansaço muito forte. 5. Olha, Murilo Cavalcante e Tarek, os volantes. Murilo Cavalcante veio do Guarani de Bagé. Tarek continua jogando, vem desde o Paulista atuando. E a mesma observação contra o Atlético Goianiense, no gol deles. Cadê os volantes? Era rebote, meia-lua, não tinha. E hoje também foram os volantes do Atlético que fizeram os gols. Murilo Cavalcante e Tarek, Greger. Foram muito mal. Tarek, nota 4. Murilo Cavalcante, nota 3. Você, Tigrão. Muito mal, né? Time que tem volante caranguejo, que só joga pra trás, né? Só pra trás. Pega a bola, levanta a cabeça, vira o corpo e joga pra trás. Quando ele tá ousado, ele toca de lado. Mas na média, 70% pra trás e 30% pro lado. Tenta um passe em profundidade, erra todos. Time que tem volante assim está fadado a ter problema muito sério. 3,5 para o Tarek e 3 para o Murilo Cavalcante. Lembrando que o Rodrigo Souza volante ficou no banco. Então o meio de campo hoje foi assim: Murilo Cavalcante, Tarek e Brian Borges. O Elvis entrou depois. Brian Borges, ele fez o gol, galera. Foi muito bem, né? É bom jogador. Onde coloca, ele vai muito bem. 5,5. Jonathan Cafu, começando jogando, foi até 13 segundo tempo, entrou o Elvis. O Cafu, que não marca gol há 10 meses. Jonathan Cafu, Tigrão. Não foi, né? Não foi pra Minas. Acho até que ele foi de avião até Belo Horizonte e na hora da baldeação lá, sair do avião e pegar o ônibus, ele se perdeu e voltou. Nota 3. Ô, Greger, o Potker, eu vou na do Tigrão, durante a transmissão, está jogando muito recuado. Potker recuado. Quando ele se apresentou na coletiva, disse que jogaria mais à frente. E aí, quando o Elvis entrou a 13 segundo tempo, tudo na cola do Tigrão, estou indo. Ele passou sim a ser mais à frente. Aliás, no primeiro tempo, teve um lateral no campo de defesa da Ponte, próximo do risco da grande área, mas campo de defesa da Ponte. Lateral cobrado, quem se apresentou, Potker. Estava muito recuado. Com a entrada do Elvis, ele foi um pouco mais à frente. Depois o Potker saiu no finalzinho. William Potker. Ele vem pra buscar esse jogo, né? A bola não tava chegando. Não é que ele jogou recuado.
É que ele vem aqui pra buscar a bola, pra pelo menos tocar na bola. E lá onde ele tá lá no meio dos zagueiros tá muito complicado. Ele é o homem da referência do time Pontepretano. Mas hoje o Potker não foi bem, nota 4. Tigrão, você também fazendo Potker, emenda com Brandão. Brandão escora de cabeça para chegar no Brian Borges para fazer o gol. Se não fosse o toque de cabeça de Brandão, não sairia o gol da Ponte também. Potker e Brandão. Potker não consegue arrancar com a bola. Ele arranca e tropeça. Ou ele arranca e perde. É desarmado. Então não tá bem, não. E hoje mal posicionado. Nota 4. E o Brandão teve, sim, essa participação importante, mais nada. Jogador estático, pesadão, grande. Tenta fazer ali o pivô, fez na hora do gol e fez bem. Mas muito pouco, né? Importante, sim. Mas jogador muito lento, muito fácil de ser marcado. É só na trombada. Não gostei. Nota 4 também. Aqui Atlético 2.1. Dos que entraram, Gleger, o Diego Porfírio, David da Hora, Luiz Felipe, Elvis, Baianinho. O Elvis e o Diego Porfírio os que mais jogaram. Entraram 13 do segundo tempo. O Elvis no finalzinho teve uma chance, uma cobrança de falta. Boa defesa do Glauco. Primeiramente, dos que entraram, algo a acrescentar? Não, Edu, só o Elvis que pra mim entrou bem. Ele, do jeito dele, né? Mas pra mim se movimentou legal. Só o Elvis. E agora você fala do Rodrigo Santana, técnico da Ponte. Edu, eu não gostei. Não gostei. Eu falei isso no pré-jogo, que eu não tinha gostado da escalação, que eu não entendi a escalação do Murilo Cavalcante. Pode ser que o Rodrigo tenha sentido alguma coisa, não sei, né? A gente não tem essa informação. Por exemplo, o Cafu também tá totalmente fora de ritmo, né? Não pegou na bola. O Brandão também. O que fez o Brandão para merecer a titularidade? Então, para mim, Edu, ele errou na escalação de começo e na hora de mexer, para mim, demorou um pouco. Mexeu errado, não gostei. Não gostei da participação hoje do Rodrigo Santana e a nota dele hoje é 4. Boa semana, Gleger. Um abraço, Edu. Boa noite, Tigrão. Boa noite a todos. Um abraço, Gleger. Muito bem. Tigrão, dos que entraram, você também fez uma observação do Luiz Felipe. Foi ele que sofreu a falta no finalzinho, que o Elvis quase empatou. Dos que entraram, Tigrão. Olha, destaque para o Elvis e para o Luiz Felipe, sim. Não só pela falta que ele recebeu ali na meia-lua. Poderia a Ponte ter empatado, seria um grande resultado. Infelizmente não deu certo. Mas ele, não só por isso, não. Ele brigou muito. Ele, quando teve a bola, conseguiu evoluir um pouco mais do que a média do ataque da Ponte. Também Guerreiro, sem a bola, marcava, pressionava o homem da bola. Eu gostei do Luiz Felipe. Fiquei com vontade de ver um pouco mais esse jogador em ação. Então, dos 5 que entraram, o Porfírio muito tímido lá pela esquerda, errando os cruzamentos. O David da Hora entrou aos 40, não dá para falar absolutamente nada. Baianinho também entrou muito tarde. E aí ficam esses 2 destaques aí. Pro Elvis, que é a categoria de sempre, bons toques, boa fluência, bola parada legal. E poderia ter empatado o jogo de falta. Bateu bem a falta. Então, destaques discretos, mas que entraram numa condição melhor do que os outros 3, Elvis e Luiz Felipe. Eu tomo a liberdade de, antes do seu conceito do técnico Rodrigo Santana, de ler aqui algumas mensagens. Eu vou tomar cuidado que eu sempre leio na hora, assim, não dá para ficar lendo, voltando e selecionando. Bom, nós vemos que o técnico é fraco quando mexe, o time continua lento, travado, com medo de atacar, toquinhos para o lado e para trás, mesmo perdendo, só contando com a sorte para não perder mais este jogo. Antônio Jardim Boa Esperança. Tem uma mensagem aqui também, mas é áudio, eu peço para o ouvinte que eu não tenho condições de ouvir, né? Manda esse técnico embora, final 31-54. O pessoal não coloca o nome.
Tem figurinha, tem aqui algumas manifestações políticas. Impressionante os técnicos manter esse David Braz. Tem algo muito nebuloso nisso, pois eles não podem ter tantos burros de manter. Como é que é? Paulo do Cambuí, tá na bronca aqui o David Braz. Tem gol no Neoquímica? Opa, atenção, vamos lá. Ulisses Costa. Bidu bate cruzado e o Roberto entra. Ele entra na cara do gol. Entra na cara do gol e mete pro fundo da rede. O Roberto. Gol, emoção maior do futebol. Um gol legal do Timão. E essa emoção, Yuri. Essa emoção, Yuri, que você proporciona à torcida corintiana. Agora Corinthians, um Flamengo também Muito bem, 1-1, já Ulisses Costa em rede nacional. Olha, é o seguinte, até quando temos a cantar o David Braz, final 6070. Deixa eu ver aqui, Adolfo do Jardim São Bernardo também na bronca aí com o técnico, com a defesa e tal. Oi, Tigrão, Rodrigo Santana, o seu conceito. Não deu liga ainda, né, Edu? Tudo bem, é cedo. Só lembrando que ele dirigiu a Ponte por 3 oportunidades. 2 da Copa do Brasil e hoje. Eu não vou ainda embarcar nessa. Não vou não. De dizer, olha, não serve, é fraco. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de se manifestar. Agora, o desempenho do time, independente dos resultados, hoje ele fez o 3º jogo com em 3 partidas, 2 derrotas e 1 vitória. Ele não empatou, ele não conseguiu ainda a soma de 1 ponto. Ou ganhou ou perdeu. Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Não é o momento ainda, né, de dizer que não serve. E até porque a Ponte vem de uma pré-temporada difícil, de um campeonato paulista desastroso e de muitas modificações no elenco. Muita gente nova. Então vou esperar pelo menos mais umas 3 rodadas da Série B. Até a 5ª. Aí eu falo com um pouco mais de base e até de uma maneira um pouco mais justa, né? No jogo de hoje, o time não jogou bem. A escalação de início não foi boa, não foi legal, não foi boa. Acho que o meio de campo estava distanciado, estava faltando gente e, logicamente, perdeu o meio campo, perdeu o jogo. A Ponte teve pouco poder de reação e eu acho que ele demorou muito para mexer, especialmente no Murilo Cavalcante, que andava, no Lucas Justen, que andava em campo e era uma válvula ali vulnerável pelo lado direito da defesa da Ponte. Acho que a leitura de jogo dele hoje não foi precisa, foi lenta demais, foi demorada, veio com efeito retardado. Então, de início, até falei, bom, tá mexendo, obviamente que a gente vai esperar o comportamento, é bastante mexida, mas eu gosto de treinador que quando não avalia como bom o desempenho no jogo anterior, e tendo opções, ele tem a ousadia de mexer. Mexeu muito ou pouco, o jogo mostrou que ele errou, que ele mexeu muito, mas pelo menos não foi omisso. Só que as mudanças não deram resultado. E a gente esperava o Brian Borges fechando esse tripé de meio aí com 2 volantes que só jogam para trás. E ele divorciou o meio de campo, a presença do Brian no meio campo, isolando ele boa parte do jogo lá do lado esquerdo na segunda linha. E ele foi bem de novo, craque do jogo. Agora, você não pode jogar sem meia e trazer o seu centroavante, que tem já dificuldades de mobilidade, já é um jogador veterano, esse é o Potker, ou o Cafu, que sai da ponta e vem aqui por dentro para preencher o espaço, sem ter nenhuma característica, nem o Cafu e nem o Potker, para igualar a briga de meio campo contra um meio campo muito organizado e bem posicionado da equipe do Atlético Clube. Então, são assim, observações de sobra, além do desempenho do time como um todo, além da falta de poder de reação, são observações assim de sobra para eu não ter gostado do trabalho dele hoje. Não gostei.
Então a nota é 4 também, Edu. Tá bom. Tigrão, para você uma boa semana, você teve uma semana corrida, deve estar viajando, pelo que percebi, né? Na programação, você estava viajando, trabalhando e tal, mesmo assim participando, que você tenha uma ótima semana, viu, Tigrão? Beleza, Edu, muito obrigado. Correria total, mas estamos aí, estamos firmes e fortes, graças a Deus, e vamos em frente que a ponte vai ter aí mais de uma semana, né? Hoje é 22. Só dia 1º. Esse mês é de 31. Então são 10 dias. Volta a jogar no dia 1º de abril. Que a ponte não seja uma mentira no campeonato. Abraço. Outro. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande Tigrão. Vamos ouvir aqui o Rodrigo Santana. Pedro Piscinato, o técnico da ponte. Rodrigo Santana. Boa noite, Rodrigo. Pedro Piscinato, da Rádio da TV Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse a respeito dessas alterações que você fez na equipe inicial, um time com muitas modificações em relação às duas últimas partidas, contra Guarani de Bagé e Atlético Goianiense. Qual foi a estratégia utilizada, o que você pensou no início da partida, antes desse jogo contra o Atlético? Boa noite, Pedro. Tivemos algumas alterações, sim. Iniciando ali pelo caso do próprio Pacheco, né, que saiu, então iniciou com o Justin ali. Em relação, estou falando ao último jogo, né, optamos pelo Murilo para dar um pouquinho mais de qualidade na nossa saída de bola ali, mais movimentação, no lugar do Rodrigão, né, então saí ali com o Tarek e como se fosse um segundo volante, pelo Rodrigo e o Tarek ter as mesmas características, né, e vim numa sequência de jogo muito curto de um jogo para o outro, a logística muito ruim aqui para chegar em São João del Rei, a gente optou por um cara que estava mais descansado para pôr um pouco mais de energia. E devido ao adversário ter muita dificuldade na bola parada, nos cruzamentos, a gente optou pelo Brandão no lugar do Elvis também, que vinha sentindo um pouco do último jogo, né? Então a gente optou por ter dois homens um pouco mais de área, que criassem um pouco mais de dificuldade, que era o caso do Potker e do Brandão por dentro. E as velocidades pelo lado e construção pelo lado seria do Cafu, do Jonatas Cafu, e do Brian, né? O Jonatas Cafu, jogador experiente, né? Que só veio entrando nas partidas, a gente optou por ele nos dar essa profundidade pelo lado direito, uma vez que o Justin ia ficar um pouco mais por trás, sabendo que eles jogavam com 2 pontas abertos, né? Então, na verdade, seriam 3 alterações, que era o caso do Brandão, Elvis e o Baianinho, que tinha feito o último jogo, né? Mas manteve o mesmo sistema de jogo e foi essa a ideia, ter 2 caras maior, 2 caras que trouxessem mais dificuldade para o adversário dentro da área, uma vez que a gente estudando a equipe do Atlético, vendo todos os gols que eles tomaram muito gol de bola parada, principalmente, de cruzamento, e a gente estava com essa ideia de fazer chegar a bola no Potker e no Brandão com uma certa facilidade. Boa noite, Wendel. O Lucas Justin entrou hoje pelo Pacheco ter pedido a sua rescisão, titular da posição, e vinha treinando e jogando bem, que era o caso do Pacheco, e ele era o reserva imediato, né? É natural que às vezes o jogador sente um pouco a falta de ritmo de jogo, né? Mas eu acho que isso aí, acho que passado essa estreia, embora ele tenha sido firme, tenha ganhado alguns duelos aéreos, acho que faltou um pouquinho mais de profundidade, né? Porque ele tem força para isso, tem característica, mas isso é natural quando se trata de um jogador que ainda está sem ritmo, né? O titular absoluto da posição era o Pacheco, e a gente acabou sendo pego de surpresa e passamos a confiança, a força para ele, né? E a gente espera aí que ele vai adquirindo o ritmo de jogo, ganhando confiança para estar performando melhor dentro das partidas. Bom, a diretoria trabalha incansavelmente atrás de reforços, né, para fortalecer a equipe. A gente precisa, né, a gente faz muita busca aí no mercado, né? Por enquanto eu estou focando no elenco, né, contando com o que a gente tem, tentando oportunizar, rodando alguns jogadores, dando um pouco mais de minutagem para conhecer melhor as características e dentro do jogo. Aí a diretoria está trabalhando, fazendo a parte dela. Acredito aí que antes da janela fechar a gente consiga
trazer alguns reforços para estar fortalecendo a equipe, uma vez que a gente sabe que 38 rodadas é pesado, precisa ter um elenco com peças de reposição à altura para no momento que entrar, que sair alguns jogadores que entrar, tá no mesmo nível. Muito bem, Rodrigo Santana, técnico da Ponte falando, depois da derrota 2-1 para o Atlético, eu volto já no Indica a Bola, depois vamos colocar na rede, vamos curtir aí o finalzinho do primeiro tempo, por enquanto, Flamengo e Corinthians 1-1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Olha, Brasileirão, começamos ontem, 8ª rodada, Bragantino 1, Botafogo 2, lá em Bragança, o Alex Telles 1-0 para o Botafogo, o Lucas Barbosa empatou para o Bragantino e o Alexander Barbosa, gol da vitória do Botafogo. E mesmo vencendo, o Botafogo demitiu o técnico argentino Martim Anselmi. Público 4.089 em Bragança. Maracanã ontem, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, gol do Rodrigo Castilho. A 28 do primeiro tempo, 22 mil de público. No Morumbi, São Paulo 0, Palmeiras 1, gol do John Arias. A 6 do primeiro tempo, 54 mil de público, 3 milhões e 200 de renda. Jogos de hoje,
São Januário, Vasco 2, Grêmio 1, mais uma vitória do Renato Gaúcho, comandando o Vasco exatamente em cima do Grêmio, aonde ele é o maior ídolo. O Cuiabano 1-0 Vasco, o Davi 2-0 Vasco e Carlos Vinícius, gol do Grêmio. É Davi ou David? Deve ser Davi. Mineirão 0-0 Cruzeiro e Santos. O Santos sem o Neymar mais uma vez, sem o Gabigol também, que pertence ao Cruzeiro. E nos acréscimos o Santos fez um gol, mas o Barreal estava impedido. Olha o público sensacional, 43 mil no Mineirão. Isso porque o Cruzeiro é o último colocado e ainda não venceu no campeonato. Imagine se estivesse lá em cima. Lá em Curitiba, no Clássico, Atlético 2, Curitiba 0, gols do Dudu e Viveiros. 31.800 de público, 1.900.000 de renda. No Mangueirão, infelizmente o público não foi divulgado. O Remo de virada faz 4-1 no Bahia, caiu o último invicto Bahia e o Remo, depois de 32 anos, conquista sua primeira vitória no Brasileirão. Há muitos anos o Remo não participava do Brasileirão, subiu ano passado e agora conquista a sua primeira vitória na 8ª rodada. O Everaldo 1-0 Bahia, Vitor Bueno empatou para o Remo, o Gabriel Talhari 2-1 Remo, Gabriel Talhari de novo 3-1 Remo e o Jajá 4-1. Em Salvador, o que está acontecendo com o Mirassol, hein? Vitória 1, Mirassol 0, gol do Baralhas. O Mirassol não vence faz tempo, hein? E está na zona de rebaixamento. Beira-Rio, Inter 2, Chapecoense 0, o Inter sai da lama, Mercado e Alan Patrick de pênalti, os gols do Internacional. Neoquímica, por enquanto, 1-1, Corinthians e Flamengo, Paquetá, 1-0 Flamengo, numa falha do Hugo Souza, que saiu jogando, né, errado, e Yuri Alberto, ele empatando para o Corinthians. Estamos agora na parada técnica, 35 do primeiro tempo, já Ulisses Costa em rede nacional. Então é o seguinte, em termos de classificação, o Palmeiras é o grande líder. Depois da vitória de ontem, conquista a liderança e se distancia exatamente do São Paulo, no qual ele venceu. Palmeiras primeiro, 19, segundo São Paulo, 16, Fluminense terceiro, 16, o Flamengo, quarto colocado, 14, vai empatando. O Bahia é o quinto com 14, o Atlético Paranaense é o sexto colocado com 13, as principais colocações. O Vascão da Gama, com tudo que venceu na mão do Renato Gaúcho, é nono colocado com 11, Corinthians 11º com 10, deixa eu ver o que mais, Bragantino é o 14º com 8, o Santos é o primeiro fora, 16º com 7, e depois os 4 últimos, Botafogo 6, Mirassol 6, Remo 6 e o Cruzeiro 4 pontos. Olha, no Brasileiro da Série B, que começou ontem, Vila Nova 2, CRB também 2 e Guto Ferreira é o novo técnico do Vila Nova. Humberto Louser foi demitido com o Vila Nova porque o Vila caiu fora da Copa do Brasil, eliminado pelo Confiança. E agora chegando o Guto Ferreira. Ceará 1, São Bernardo também 1, Operário de Ponta Grossa 1, Atlético Goianiense 0. Ontem ainda, Ribeirão Preto, grande vitória do Botafogo. Botafogo 4, Fortaleza 0, Fortaleza o Thiago Carpini e Cuiabá 0, Sport 0. Hoje, Avaí 2, Juventude 0, Náutico do Hélio dos Anjos começa com derrota, jogando em casa. Náutico 0, Criciúma 1, gol do Vagninho. Na Serrinha, lá em Goiânia, Goiás 3, América Mineiro 1. Em São João del Rei, você acompanha aqui a narração do Batista, Atlético 2, Ponte 1 e Novo Horizontino Londrina, estava 0-0. Está nos acréscimos do primeiro tempo, Novo Horizontino, vice-campeão paulista e Londrina 0-0. Londrina é vice-campeão paranaense, é o vice de São Paulo contra o vice do Paraná. Bom, é o seguinte, com esses resultados, atenção, só porque eu falei, sai gol em Novo Horizonte e é gol do Londrina. Tem que confirmar o VAR, gol do Londrina, se der tempo eu confirmo aqui. E é o seguinte, liderança pro Botafogo de Ribeirão, fez 4-0, né, no Fortaleza. Os que ganharam, Botafogo, Goiás, Avaí, Atlético, Criciúma, Operário com 3 pontos. Olha, a Ponte, apesar da derrota, a Ponte era 15ª colocada, porque teve pior derrota. O Atlético Goianiense, o Horizontino, o América Mineiro, Juventude, Fortaleza tiveram derrotas piores do que da Ponte. Aliás, com esse gol do Londrina, então a Ponte sobe uma posição, 14ª.
Deixa eu ver, o gol parece que tá para ser confirmado ainda. Deixa eu falar para você da Série A2. Gente, a Série A2, terceira rodada, segunda fase, só teve um jogo esse final de semana. Juventus 2, Sertãozinho 1, foi hoje pela manhã, na Rua Javari. Olha o público na Javari, 2.821. O Munhoz, 1-0 Juventus. O Jefinho empatou pro Sertãozinho e o Paulinho, o gol do Juventus a 35 do segundo tempo. O que acontece nessa fase? Nós temos 2 grupos de 4, é a segunda fase, hein? Aí turno e retorno dentro do mesmo grupo e 2 de cada vão para a semifinal. Nós teremos na quarta-feira o complemento da rodada, Ituano e Água Santa, São José e Ferroviária, 15 e Votuporanguense. No grupo 2, Votuporanguense tem 4, 15 tem 2, Água Santa 2, Ituano 1. Hoje iriam para a semifinal Votuporanguense e o 15. E no grupo 3, o São José tem 6, Juventus 6, Sertãozinho 3 e Ferroviária nenhum ponto. Tudo bem que Juventus e Sertãozinho tem um jogo a mais, mas hoje iriam para a semifinal São José e Juventus. Aí sim, na semifinal, cada um pega o seu, jogos de volta, aí sim, valendo acesso para o Paulistão 2027. Na Série A3, ontem, rodada completa, a última rodada que definiu aí os clubes para as quartas de final. Portuguesa Santista do Sérgio Guedes 3, Barbarense 0, Catanduva 1, Paulista 3, Desportivo Brasil 1, 15 de Jaú 2, Marília 2, Francana 0, Rio Branco 0, Bandeirante 2, Rio Claro 3, Suzano 1, Itaperense 0, Rio Preto 1, União São João 2, São Bernardo 2. O Paulista se classifica no baço, mas foi no bafo. Ganhou de 3-1 em Catanduva e teve um resultado que ajudou aqui o Paulista, foi o São Bernardo, segurou o União São João em Araras, né? O São Bernardo segurou o União São João em Araras, 2-2 em Araras. Esse aqui é o Esporte Clube São Bernardo. O São Bernardo que disputa o Paulistão é o São Bernardo Futebol Clube. Bom, foram rebaixados Desportivo Brasil e União Suzano. Quartas de final, como é que ficou? Cada um pega o seu, é diferente da Série A2. Aqui é a Série A3, a Santista pega o Paulista, primeiro jogo em Jundiaí. Marília pega o São Bernardo, primeiro jogo em São Bernardo. Rio Preto pega o União Agrícola Barbarense, primeiro jogo em Santa Bárbara. E 15 de Jaú pega o Rio Claro, primeiro jogo em Rio Claro. E aí vão para a semifinal, aí sim vale acesso para a Série A2. Lembrando que a seleção brasileira joga quinta-feira, joga em Boston contra a França. E na terça, dia 31, também Estados Unidos em Orlando, Brasil e Croácia. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Meus amigos da Bandeirantes, final do apito final, depois de Atlético 2, Ponte 1, Batista na Rua, Tigão e Gleger comentaram e Pedro Piscinato nas reportagens. Obrigado à nossa técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Alain Zanelato. Olha, na sequência, Ulisses Costa, estamos no finalzinho do primeiro tempo, Corinthians e Flamengo 1-1, vamos curtir o final do primeiro tempo e curtir até o final, depois tem um apito final do Timão com o Mengão. Olha, em nome de todos, é o Edu Pinheiro que agradece o carinho da sua audiência, muito obrigado, tenham todos uma ótima semana e até a próxima! Se Deus quiser. Você está ouvindo o